pra pensar o quão velhas são as coisas que você assiste? A gente tá vivendo em um momento da cultura pop onde adaptações pra filmes, séries e animações estão sendo produzidas numa escala nunca antes vista. Um quadrinho que há 10 anos atrás só você e mais 12 pessoas no planeta inteiro conheciam, incluindo o criador, hoje tá em diversas telas ao redor do mundo e milhares de pessoas agora conhecem essa história. O que pode ser muito bom dependendo da forma que essa adaptação for feita. Sabe como é? Às vezes parece que vai ser uma loucura adaptar um desenho animado pra um filme, mas aí tu vai lá ver e realmente deu certo. Às vezes eles tentam fazer a mesma coisa e na época que a gente assistiu parecia legal, mas vendo de novo hoje em dia, não envelheceu muito bem. Também pode acontecer de pegar um jogo e adaptar ele para alguma animação, e essa animação divide completamente a opinião dos fãs. E também tem o caso mais engraçado que eu já vi, que é daquele filme horrível, Wolverine Origins, que tem um jogo e o jogo é 1000 vezes melhor que o filme. Não que seja muito difícil ser melhor do que isso aqui. É coisa de computador, gente, então pode ser. Às vezes a adaptação muda o material original e mesmo assim fica tão bom quanto. Às vezes se mantém totalmente fiel e às vezes fica uma bosta independente se tá fiel ou não. Agatha, me aguarda. Mas que porra é essa? Eu pessoalmente tenho uma preferência por adaptações em forma de animação, mas é um gosto meu. Eu não posso afirmar que a animação é efetivamente melhor que filme porque isso depende muito do material base. Geralmente livro tem a tendência de funcionar melhor sendo adaptado pra filme. Eu acho que Poderoso Chefão não ia funcionar se fosse um filme animado, tá ligado? Ou Berserker, que não ia funcionar de jeito nenhum como filme live action. Se bem que eu peguei um exemplo complicado porque Berserker é difícil de adaptar até em forma de anime. No geral, mangá não funciona bem em live action. Ou fica tosco, ou fica ok, até que legalzinho. Mas de qualquer forma, depois de 5 meses, todo mundo vai esquecer e ainda vai preferir o mangá ou o anime. You'll never know true power until you've tasted the testicles of a man who's wronged you. Só que seja pro bem ou pro mal, essas adaptações aumentam muito o alcance dessas obras. E com a massificação da internet no planeta todo, com apenas alguns cliques, hoje você pode encontrar centenas de pessoas para conversar sobre algo que você curte. Praticamente qualquer obra que você pensar hoje vai ter uma comunidade de fãs nas redes sociais. E uma coisa que eu sei, e você também sabe, é que a comunidade de fãs de anime é um para-raio de gente esquisita. Não é à toa que por um tempo o otaku era uma forma pejorativa de se referir a quem curtia animes e mangás. Eu sinto que há muito tempo atrás era pela forma, vamos dizer, de se comportar meio que fora do padrão. Só que o negócio com o tempo passou a tomar uma proporção muito maior e o pessoal perdeu completamente o medo de passar vergonha na internet. E hoje em dia tá igual ser chamado de nerd. Às vezes é como um xingamento, às vezes não é. Eu tô tentando falar disso sem resumir tudo a só chegou nos norme. Deixando os exageros e as esquisitices de lado, é bem legal você ver várias pessoas que têm um gosto por um nicho específico se juntando e fazendo eventos e comunidades e socializando entre si. E tem um anime com uma fandom especial que tá há muito tempo marcando presença na internet. JoJo's Bizarre Adventure tem uma comunidade completamente insana. Desde o início do anime em 2012, que chamou a atenção de um público novo, mas ainda nichado no ocidente, até 2019, onde a quinta parte explodiu e o mundo inteiro parou para ouvir o tema lendário do Giorno. E então, depois desse pico de popularidade, o que um dia foi um delírio coletivo, agora é real. A adaptação em anime da parte 7 de JoJo, Steel Ball Run, foi oficialmente confirmada para 2026. Isso é incrível e ao mesmo tempo um pouco assustador. Todo mundo sabe que Steel Ball Run é considerada a melhor parte de JoJo. Pode até não ser sua favorita, mas é a mais bem avaliada. Em qualquer lista de melhores mangás da história, Steel Ball Run vai estar no top 10 ou talvez até entre o top 5 da lista. É isso aí, todo mundo que tem bom gosto tá querendo ver as bolas de aço. E por isso eu e algumas outras pessoas estamos apreensivas pela forma que essa parte vai ser adaptada. Será que a animação vai ser boa? Será que as músicas vão ser boas? Os temas, as aberturas, os encerramentos? Será que os episódios vão ser lançados semanalmente? São tantas dúvidas. Calma, filho da puta! Calma! Isso é especialmente preocupante levando em consideração como o hype de Stone Ocean foi destroçado pela forma que o anime foi distribuído em lotes de episódios pela Netflix. Até hoje eu não consegui entender que diabo de estratégia de marketing foi essa de você lançar 12 episódios de uma vez, depois lançar mais 12 quase um ano depois e ainda esperar alguns meses pra lançar o final. Eu tô imaginando a galera que conheceu o Jojo depois disso, que tá assistindo e deve estar pensando, do que esse cara tá falando? Então, caso você não saiba, a comunidade de Jojo costumava ter essa tradição da Jojo Friday, em que todo mundo esperava o lançamento
lançamento de um episódio novo semanalmente e ficava discutindo sobre como ele foi e como vai ser o próximo. Era uma coisa legal que ajudava a hypar o anime e atrair mais gente. E a Netflix olhou isso e falou: quer saber? Tá proibida a diversão. Toma aí ó, vê 12 episódios e passa o resto do ano chupando o dedo. Parabéns Netflix, fazer todo mundo esperar vários meses só pra lançar o resto quando todo mundo já esqueceu é uma ótima estratégia de marketing. Como se a Jolene já não tivesse sofrido bastante. Não, falando sério agora, eu realmente espero que eles tenham percebido a cagada que fizeram com a parte 6 e não pisem na bola com Steel Ball Run. O mundo vai ser literalmente desse jeito se eles lançarem os episódios semanalmente. E o ponto onde eu tô querendo chegar é, tudo isso que eu tô falando até agora é um hype pós-anime. Só que a comunidade de Jojo já tava bem ativa na internet antes do anime chegar. Você acha que esperou por muito tempo por essa parte animada desde que conheceu o Jojo lá em 2018 por conta da parte 5 ou em 2016 com a parte 4? Tem gente que já tava esperando isso desde 2004. Jojo existe desde 1987. A internet que ficou disponibilizada para as pessoas comuns usarem através de navegadores surgiu em 1990 e começou a ficar popular em 95. Hoje é muito fácil encontrar Jojo em qualquer canto da internet. Você vai encontrar várias pessoas falando de Jojo aqui no YouTube, vai encontrar várias páginas no Twitter, no Facebook, no Instagram, bisoiando pelo TikTok, tu também acha um monte de coisa de Jojo. No Reddit tem vários subreddits com temática de Jojo com centenas de membros. No Discord tem vários servidores com essa temática, inclusive eu tenho um, se bem que é mais um servidor do canal em si do que de Jojo, mas como a gente fala de Jojo aqui, então uma coisa leva a outra. Se vocês quiserem entrar, vou deixar o link aqui na descrição. E também deve ter gente falando de Jojo nesses coitados aí que ninguém usa mais. É realmente impressionante o quanto o Jojo se alastrou na internet. Mas e se... a gente voltasse uns 25, 26 ou 27 anos no tempo? Você vai acreditar que já existia uma comunidade de Jojo fortíssima na internet antes do mangá chegar desse lado do hemisfério? Jojo era muito popular, obviamente no Japão, mas também na Itália, França, Tailândia, Taiwan e China. A galera de todos esses países já estavam conectados conversando sobre essa obra. E essa parte da comunidade deixou um rastro digital gigantesco na internet. Então eu tive essa ideia de vídeo, e se a gente fizer uma espécie de arqueologia da fandom de Jojo e de Jojo em si, ao decorrer da internet? Eu acho que pode ser divertido. E também eu quero fazer isso porque tem muita coisa aqui que eu não fazia ideia que existia e eu nunca vi ninguém falando sobre. Então vai ser legal mostrar isso pra mais pessoas. Além de que também tem um ponto que é legal registrar tudo isso em um lugar da internet, pra se caso algum dia esses sites caiam, não vire uma grande lost media. Então agora vamos ver os primeiros passos de Jojo na internet. Ok, antes de tudo, eu vou explicar algumas coisinhas antes da gente começar a garimpar conteúdo antigo de Jojo. Nós vamos usar muito o Wayback Machine e, infelizmente, muitos links desses sites antigos são bastante inconsistentes. A maior parte dos links estão quebrados hoje em dia. Entretanto, tem alguns que, surpreendentemente, ainda funcionam, então eu vou mostrar alguns, mas é inevitável que tem algumas coisas que eu vou acabar deixando passar. Isso sem contar que tem vários sites que servem como anexos para links para outros sites. Então já viu, né? Pode rolar de eu entrar num site com um link para um site, aí eu entro nesse site, tem um link para outro site que também dá para outro site, e acaba que aí se eu for falar disso eu viro o diabo no looping eterno. Outra coisa, eu não sou um super detetive virtual que sabe analisar cada linha da programação de um site. Eu tô fazendo isso aqui mais por diversão do que qualquer outra coisa, então não tome esse vídeo como uma constatação definitiva. Se você souber de alguma informação que eu deixei de fora ou eu comentei de forma errada, sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. Claro, de preferência sem xingar até minha última geração. Com isso posto, vamos começar a viagem no tempo. Dez anos antes da criação de One Piece e 10 anos depois que Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança estreia nos cinemas. 1987 é o ano em que Hirohiko Araki deu início à sua maior obra com a publicação de JoJo's Bizarre Adventure e Phantom Blood. A Shueisha, a maior editora de mangás do Japão, lançou Phantom Blood na revista semanal Shonen Jump. Caso você não saiba, a Shueisha possui duas revistas que são como linhas editoriais diferentes. A Shonen Jump, focada no gênero shonen, que são histórias mais simples feitas para crianças e pré-adolescentes, geralmente com o público-alvo sendo garotos. E também tem a Ultra Jump, focada no gênero seinen, que são histórias mais densas e sérias, que tem como público-alvo adolescentes e jovens adultos. Bem, Jojo foi inicialmente publicado na Shonen Jump, uma história simples sobre a batalha forçada pelo destino entre o bem e o mal, fortemente influenciada por Hokuto no Ken. Isso seguido pela sua sequência direta, Battle Tendency, que começou a ser serializada apenas uma semana depois do fim de Phantom Blood, apresentando um novo protagonista e uma nova história que expande
expande o universo bizarro introduzido anteriormente. Até então, Jojo conseguiu dar seus primeiros passos no caminho de superar suas inspirações e se tornar uma obra com identidade própria. Até que em 3 de abril de 1989, Stardust Crusaders começa a ser serializado, e essa parte faz Jojo se tornar um fenômeno no Japão. E o resto é história, vocês sabem, homens musculosos fazendo poses gulosas acabou chamando muita atenção. Ainda mais agora que eles têm fantasminhas coloridos. Não é exagero dizer que isso fez o nome de Jojo chegar no ocidente pela primeira vez, através de um OVA lançado direto para VHS, adaptando essa parte. E vários anos depois, em 1998, um jogo de fliperama da Capcom chamado Jojo Heritage from the Future foi lançado e também ficou bem popular, e sinceramente, na minha opinião, ainda é o melhor jogo de Jojo. Com esse sucesso todo, a história de Jojo não ia terminar sendo apenas uma trilogia. E durante 1992 até 2003, Jojo continuou sendo serializado pela Shonen Jump. Essas aí são as partes que estavam em produção no mesmo ponto em que a internet começava a ganhar proporção no mundo. E no início dos anos 2000, o mundo inteiro estava se conectando e obviamente as empresas precisariam se atualizar e entrar nessa onda. Então a Shueisha criou 2 websites, o shueishamanga.net e o ultrashueisha.com. Vamos começar pelo shueishamanga.net. Em maio de 2002, a Shueisha consegue o domínio, mas ainda não faz nada até dezembro de 2003, onde eles oficialmente colocam o site para funcionar. Começa bem simples, com apenas 8 opções de pesquisas diferentes. Revista em quadrinhos para meninos, os mangás shonens que eu tinha citado. Revista em quadrinhos para meninas, lista de quadrinhos, cantos dos membros, onde os assinantes poderiam acessar informações exclusivas. Revistas em quadrinhos juvenil, os seinens que eu também citei. Revistas em quadrinhos femininas, mercado, onde você poderia comprar produtos dessas obras. E notícias de quadrinhos. Parece uma coisa bem cru, mas com o tempo eles começaram a animar esse menu de acordo com datas festivas. Tem um certo charme. O único problema é que todos esses links estão quebrados e eu não consigo acessar nenhum deles. Só tem um que ainda funciona, que é o de notícias, em que você vai para essa página cheia de balões e cada balão mostra um anime ou mangá recente. Esse site todo pra gente é como se fosse... Lembra daquele site Iguinho? Do Gui Estopa, que tinha um monte de coisa pra gente ver quando era criança? Tinha animação, tinha quadrinho, tinha joguinho. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá tendo um ataque de nostalgia vendo isso. Beleza! Esse site da Shueisha é tipo isso, só que com mangás. E você deve estar se perguntando, Gap, mas que diabos isso tem a ver com Jojo? É o seguinte, é bem possível que através daqui nós possamos encontrar o que pode ter sido o primeiro lugar na internet em que foi registrado um conteúdo oficial do mangá de Jojo. E como eu sei disso? Lembra que eu disse que a Shueisha criou outro website? O outro, o ultrashueisha.com, funciona como uma revista digital da Ultra Jump. E na revista de abril de 2005, eles anunciam uma edição especial de Steel Ball Run e deixam 3 links embaixo. E adivinha para onde o link para comprar o mangá leva? Exatamente, para o shueishamanga.net, mais especificamente para a versão de 2005, que tem uma opção nova, um link para um site chamado Shueisha Book Nav, um navegador de livros da Shueisha. E usando o Wayback Machine e indo para a versão mais antiga e pesquisando o nome do Araki, é isso aí, dá para achar um link para comprar Jojo Phantom Blood bem no finalzinho dos anos 2000. Então, o que eu e você estamos vendo na tela agora é possivelmente o registro oficial de Jojo mais antigo da internet. Eu não posso afirmar com toda a certeza do mundo que realmente é a primeira coisa, porque absolutamente tudo isso que eu tô mostrando só existiu no Japão. E eu tentei e praticamente não consegui achar nenhuma informação sobre algum desses sites na internet. Bem, pelo menos não na internet desse lado do planeta. Então não dá pra desconsiderar a hipótese de que pode ter existido outro site da Shueisha antes dos anos 2000 que tinha alguma coisa de Jojo. E só especificando, eu estou me referindo a Jojo sendo divulgado de forma oficial pela Shueisha. É claro que antes disso podia existir um cara, sei lá, no eBay vendendo um mangá que ele tem guardado. Só tem um website de anime mais antigo que esse que eu encontrei que poderia ter sido o primeiro a registrar Jojo, o da Viz Media. Caso você não saiba, Viz Media é a principal editora responsável por traduzir e vender mangás nos Estados Unidos. Eles têm um site oficial na internet desde 1996. Entretanto, eles só foram adquirir os direitos para lançar Jojo 9 anos depois. Ou seja, o mangá de Jojo só foi chegar oficialmente na internet dos Estados Unidos em 2005. Então o que eu posso dizer é que esse site de compras da Shueisha dos anos 2000 foi o registro mais antigo de Jojo de forma oficial que eu achei na internet. Entretanto, por mais que supostamente esse seja o primeiro registro oficial e o mais antigo da Shueisha, é claro que essas criaturas esquisitas chamadas Jojo Fags já estavam na internet antes disso.
É bem claro ao meu ver, se existe uma plataforma para conversar, vão existir fãs de JoJo's por lá. É como se fosse uma espécie de maldição, uma maldição bem colorida. E pelo que eu pesquisei, desde 1997 até 2011, a comunidade de JoJo já estava marcando presença por aqui. E olha, seria uma tarefa praticamente impossível achar sozinho todo o conteúdo derivado de JoJo antes de 2012. Por sorte, eu tive a ajuda de um ser abençoado que já fez uma parte desse trabalho por mim. Existe um serviço de hospedagem de sites chamado NeoCities. Ele permite com que outras pessoas criem sites retrôs, nos moldes do que existiam nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Um desses sites se chama Kadnomori, que funciona como uma grande página pessoal de um rapaz que se identifica como Fox. Aqui nesse site ele compartilha vários dos seus gostos pessoais, como animes, jogos, estudos sobre culturas medievais, fanfics, artes e web design. Esse último é o mais evidente, levando em consideração que ele criou vários fansites nesse estilo retrô para todas essas coisas que ele gosta. Ele criou 2 fansites exclusivos para Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho, até porque ele mesmo diz que é um grande fã das obras do Yoshihiro Togashi. Ele também gosta de bastante jogos da Nintendo, como Pokémon e Animal Crossing. E por sorte, o Fox também é muito fã de JoJo. Ele até escreveu uma análise de como foi a experiência dele lendo e assistindo a parte 4. E é claro que ele também criou um desses sites retrôs para as aventuras bizarras. Esse é o Golden Heritage, um fansite dedicado à webcultura de JoJo na internet. Como o próprio Fox escreveu, este site tem como objetivo arquivar o máximo de material relacionado a JoJo que eu puder, com um foco especial nas páginas relacionadas à parte 5, Vento Áureo. Fique ligado enquanto continuo adicionando e arquivando nesse site. Confira qualquer uma das fanpages novas e antigas que chamam sua atenção, e considere criar sua própria fanpage para compartilhar com a internet nos próximos anos. Antes de irmos direto para os sites, eu quero falar sobre algumas outras coisas legais que tem por aqui. Começando de baixo para cima, temos uma lista de jogos oficiais e feitos por fãs de JoJo. Infelizmente, é só uma lista, é literalmente só uma lista, eu queria que tivesse a opção de jogar os jogos. A próxima é uma playlist com vários vídeos pré-históricos de JoJo. Tem coisa aqui que foi feita numa época que nem sequer existia YouTube ainda. É muito doido pensar que já tinha gente fazendo esse tipo de vídeo envolvendo JoJo, numa época que você que tá assistindo o vídeo nem existia no saco do seu pai. Tem mais de 200 vídeos nessa playlist e ela pesa 1 GB. A próxima é um quadro cheio de papéis de parede dos anos 2000. Inclusive eu vou voltar a falar disso aqui mais pra frente em outro site. Esses gráficos gerais contêm um link com vários sprites retrôs de JoJo que as pessoas costumavam usar nesses sites. Isso é super maneiro, é uma pena que o mundo ficou sem graça e hoje em dia praticamente nenhum site usa mais sprites. Pelo menos tem uma galera que ainda faz umas animações fodas usando sprites. Tem um canal muito bom chamado Xeno Bizarre Animations e ele faz uns vídeos muito maneiros que são assim. E ainda por cima, pra deixar tudo melhor, o cara que faz essas animações é brasileiro. Então vão lá dar uma força no canal do cara porque o maluco é bom. Também tem um livro de visitas, caso você queira deixar registrado de que passou por aqui. Opa, gap da edição aqui. Enquanto eu tava editando, eu notei que eu fui lerdo e não farei desse teste de personalidade. E é basicamente um quiz pra descobrir qual personagem principal da parte 5 você mais gosta ou se parece. Meu resultado deu o Bruno, ainda bem, eu fiquei com um pouco de medo de cair no Naranja. E, o mais importante, o Fox encheu uma página com vários fansites antigos como forma de preservação. Se esse moço não tivesse feito isso, eu genuinamente não iria conseguir fazer esse vídeo. Então se por algum milagre esse vídeo chegar até o Fox, saiba cara, você é foda. Olha, pra fazer esse vídeo eu olhei cada um desses sites, e até cheguei a escrever no roteiro algo pra cada um deles. Mas eu percebi que isso realmente ia ficar muito repetitivo, porque tem muitos sites que têm exatamente a mesma função, só com uma temática diferente. Então ao invés de falar de um por um, eu vou escolher os que eu achei mais interessantes, e caso vocês queiram conferir algum em especial, eu vou deixar um link na descrição para vocês acessarem. Então agora vamos dar uma olhada nos fósseis da comunidade de JoJo. Bom, os primeiros fansites que encontramos por aqui, e um dos mais recorrentes, são as tais alianças. Olha, todo mundo tem seus personagens favoritos. Algumas pessoas gostam muito do Mista. Ah, Naranja, na boa, vai tomar no c... Outras gostam bastante do Anasui. Muita gente gosta do Kakyoin. Cara, tem gente que gosta até do Húngaro. Não, eu não tô brincando, isso realmente existe. Eu vi. E essas alianças serviam como uma comunidade feita para conversarem justamente sobre esses personagens em específico. Um exemplo é essa aliança do Kakyoin, que é até que bem simples. Você basicamente tinha a opção de se cadastrar e deixar uma mensagem no mural para outros membros lerem. Esse site em questão, e o do Ponaref, o do Gyro e alguns outros, seguem esse molde bem simples de você apenas deixar uma mensagem no quadro de avisos. Só que existiram alguns diferenciados, como o fansite Filhos do Dio, em que obviamente era dedicado a cada um desses 3 palhaços.
e o Diurno. E dessa vez, além do quadro de avisos, tem uma aba em específico com a biografia para cada um desses personagens. Um bem interessante que eu encontrei é uma aliança pelo Rohan, em que eles organizaram um evento exclusivo para artistas compartilharem pinturas sobre o Rohan. É uma pena que infelizmente nenhuma dessas artes são visíveis hoje em dia. Tem um cara aí que deve estar muito decepcionado com isso. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Ver essas alianças é como encontrar uma versão arcaica daqueles perfis em redes sociais focados em apenas um personagem, sabe? E o tipo de conversa que rolava era exatamente as mesmas conversas de hoje em dia. Uma mistura entre falar na moral sobre algum aspecto do personagem e falar algum absurdo que deixaria meu vídeo desmonetizado. E cara, nas pesquisas eu encontrei aliança de tudo que é personagem. Em certo ponto eu tava pensando que encontrar, sei lá, a aliança do Pet Shop. E aí ia ter uns comentários tipo, ai, eu amo o Pet Shop, eu queria pegar ele pra mim, colocar numa gaiola e deixar na varanda aqui de casa, como se fosse um canarinho. Eu percebi que os fãs de Jojo gostam de qualquer personagem que aparece, quando eu vi o caso da garota que mandou uma carta chorando pro Araki porque o Straizo morreu na parte 2. Cara, quem gosta tanto assim do Straizo? Nem o Araki deve lembrar que esse cara existe. Acho que dessas alianças a que eu mais gostei foi uma da La Esquadra. Ela é a que tem o conteúdo mais completo e eu vou focar nas 6 opções principais de conteúdo. A introdução à obra, que funciona como uma grande sinopse contando a história da parte 5, até o ponto em que os membros da La Esquadra começam a aparecer. Ilustrações, um espaço pra desenhos. Cara, por que eu expliquei que ilustração é um espaço pra desenho? Eu sou idiota. Vale dizer que as artes ainda estão visíveis por aqui. A equipe de assassinato, que é um resumo da participação de cada um dos membros da La Esquadra, junto com um comentário do administrador sobre o que ele achou dos personagens e da participação deles. É bem interessante ver alguém da época comentando sobre os personagens mais populares do grupo lá no Japão, que são o Risoto e o Prosciutto. O que me surpreendeu foi o administrador jogar o iluso pra merda. O maluco meteu que ele é um personagem lamentável. Um conteúdo que era uma edição nova nesse site era a Sala de Ficção, onde tinha um fanfic sobre o que aconteceria caso os membros da equipe sobrevivessem às lutas contra a gangue principal. Temos Batalhas, que é mais um resumo dessa vez de todas as batalhas após a La Esquadra aparecer. E por último, o Chefe, que é uma biografia completa do Diavolo e uma análise dele como personagem, com direito a uma comparação com o Dio, ressaltando as diferenças de tipo de vilão que os dois são. Eu gostei particularmente dessa aliança porque, além dela ter bastante conteúdo, o administrador dela, um rapaz chamado Maeno Tsukasa, colocou bastante das opiniões dele quando eu tava escrevendo sobre os personagens. Eu valorizo bastante quando em qualquer coisa, tipo uma página, um site ou um vídeo, tem um conteúdo que é proposto junto com a opinião da pessoa que tá organizando. Eu acho bem melhor isso do que quando é só um conteúdo que parece ter sido feito por um robô, de tão direto e frio que é. Tem algumas outras alianças que não são de um personagem específico, mas sim de uma parte como um todo, tipo uma aliança sobre Stone Ocean, em que o pessoal já estava debatendo sobre vários pontos em relação à escrita dessa parte que até hoje a galera conversa sobre, como por exemplo a estrutura narrativa, a protagonista feminina e como a Jolene evolui psicologicamente durante a história, sobre como a Anasui era originalmente uma mulher, sobre a FF que podia ter durado mais tempo na história, ou sobre como é legal ver o lado mais paterno do Jotaro. Claro, em meio dessas observações tem algumas coisas bem... É sempre interessante ver a galera conversando a fundo sobre a obra, ainda mais antigamente. Eu infelizmente não consegui acessar de fato o conteúdo desse site para além da página inicial, porque o link para acessar clicando nessa porta me leva para uma tela que não carrega. Então eu não consegui descobrir de que ano é isso, mas é bem provável que seja logo depois que a parte 6 acabou. E para fechar essa parte das alianças, tem uma bem particular chamada We Love Jojo, em que a única regra para participar é divulgar o mangá para o máximo de pessoas possíveis que ainda não conhecem a obra. O cara é a versão original do "E aí mano, já viu o Jojo?" Por um lado é um comportamento às vezes irritante e chato, mas por outro eu até acho legal esse empenho de querer mostrar pra todo mundo uma coisa que você gosta. Foi assim que eu conheci a obra, por exemplo, então sendo irritante ou não, o método de encher o saco funciona. E outra coisa impressionante é que essa aliança surgiu em 2004 e esse foi o primeiro comentário do próprio administrador. E a aliança continua existindo até esse ano, e ela recebeu 693 comentários e o último foi em 2018. Na verdade... Tiveram 694 comentários e o último foi de 2025 desse rapaz esquisito aqui. Caramba, que coisa, hein? Quais as chances de outra pessoa chamada Gap aparecer num site aleatório no Japão? Isso que eu chamo de coincidência, ainda mais quando eu tô gravando esse vídeo. E antes de terminar por aqui, eu queria ressaltar que eu achei bem legal o termo Jojola que ele usou. Eu nunca vi ninguém falando isso, mas eu acho que a gente deveria adotar e começar a usar esse apelido. Saindo do núcleo das alianças, tem outro tipo de site bem comum por aqui, que são os fansites pessoais. Tipo esse aqui, o Iron Cities. No caso, esse também é o apelido do responsável por esse site, que é um ilustrador. Ele montou uma ficha se apresentando, explicando quem ele é e o que ele faz. Dá pra acessar o blog dele, em que ele usava como diário, comentando sobre situações peculiares,
como quando ele foi pro trabalho usando uma camisa do Che Guevara e ficou com receio dos colegas de trabalho acharem que ele tá começando uma revolução, ou sobre como ele é um grande amante de melancia. É um cara bem bilu-teteia. E o objetivo principal desse fansite é justamente divulgar as várias tirinhas que ele fez de Jojo. Esse mano, ele parece ser um cara engraçado, e além dos quadrinhos, ele também faz algumas artes, como vocês estão vendo aí. É complicado conseguir achar mais informações de um cara que vive no Japão, e as únicas coisas que eu sei dele são de um site de 2007 num canto escondido da internet. Mas eu espero que esse mano tenha alcançado os objetivos dele. No diário ele comentou sobre escrever um mangá independente. Tem outro de 2002 de uma pessoa que deixou uma mensagem inicial atualizando o status, dizendo que tá vivendo uma vida boa e saudável como atleta, e graças a isso, ele ou ela não tá com tempo para as atividades de otaku. Só que também diz que tem visitado o Comic com frequência, e convida quem tá lendo a se encontrar com ele lá. Pra quem não sabe, o Comic é um evento que acontece anualmente no Japão, que reúne centenas de mangakas independentes que vão lá apresentar suas obras. É como se fosse a Comic Con deles, não é exatamente igual, mas é um exemplo parecido. E parece que essa pessoa também é uma artista, porque ela deixou por aqui um diário de artes em que tem muitas artes dos personagens de Jojo. Muitas delas são só artes comuns dos personagens, já outras são artes com um teor romântico. Acho que tá bem claro que a maioria dessas fanpages pessoais são de artistas independentes compartilhando o trabalho. E tem uma que me chamou a atenção em especial: Love, Sex e Jojo's Bizarre Adventure. Esse é um fansite pessoal e na página de perfil temos as informações de que ele foi criado por uma garota chamada Mikuro. Junto disso tem outras informações como os gostos pessoais dela, o gosto musical e até um stand que ela escreveu. Inclusive ela fez uma arte de si mesma para colocar nessa página. E essa não é a única ilustração por aqui, porque ela também criou uma página só para falar dos personagens da parte 5 e fez desenho de cada um deles. Também tem um quadro de rascunho só de desenhos originais dela. A página em que eu mais passei tempo lendo foi essa aqui, a Jojo e Jojo, onde ela escreveu 2 textos, um com uma teoria do que ela acreditava que seria a parte 6 de Jojo, e outra dizendo como ela conheceu o mangá. Bom, primeira história que ela imaginou que seria a parte 6. É o seguinte: a sexta Jojo seria uma mulher chamada Josephine Kujo, filha do Jotaro, que vivia uma vida normal e tranquila, até em um ponto sofrer um acidente e ter que fazer uma transfusão de sangue com o Jotaro, o que desperta o stand dela, o Hellraiser, um stand cruel com brocas no lugar das mãos. Ele é um stand diferenciado porque ele só surge em momentos extremos, e a presença dele muda a personalidade da Josephine, que deixa de ser uma garota quieta e se torna agressiva. E a história toda basicamente giraria em torno do Cars voltando pra Terra e buscando vingança contra o Joseph, que diferente de como ele estava na parte 4, estaria saudável por ter voltado a treinar com Ramon, o que revigorou suas forças. E a trama toda acompanharia todos os Jojos se juntando para enfrentar o Cars, com a participação do Koichi e do Mista. Isso é para vocês verem há quanto tempo o pessoal fica fantasiando com esse negócio de todos os Jojos se encontrarem em uma grande aventura. Esse fansite é de 1999. Em 2012 saiu o romance do George Joestar, em que o Cars realmente volta e é um dos vilões principais. E em 2015, Jojo Eyes of Heaven é lançado, em que a história é sobre o Jojo se unindo. Eu me pergunto se ela chegou a ver essas coisas que tornaram oficiais as ideias dela. E a parte de conhecer Jojo rolou em algum momento no ensino fundamental, em que ela teve contato com o mangá da parte 3. Mas nesse momento não marcou muito ela. Ela só gostava bastante do Jotaro. E em algum ponto ela leu o capítulo do Tonio na parte 4. O que chamou de verdade a atenção dela foi quando ela leu em uma revista que o protagonista da parte 5 seria o filho do Dio. E aí ela comprou o primeiro mangá da parte 5 que achou, e por acaso era aquele arco do Narancia que não conseguia falar. E por esse arco, o Narancia ser o principal, ela achou que ele era o Jojo. Isso até um amigo falar pra ela que na verdade o Diorno é o Jojo, e que Jojo é o apelido dos protagonistas. E foi a partir daí que ela começou a gostar pra valer, principalmente depois que a Trish despertou o stand dela. Desde então ela passou a colecionar os mangás. Ela também tem um blog pessoal em que o último post foi em 19 de maio, dizendo que ela tá bem ocupada. Cara, desses fansites pessoais, eu achei esse aqui o mais legal. Fãs de Jojo são bastante criativos e eu conheci muita gente na comunidade bem parecida com essa garota. Olha, eu admito que quando eu li o nome desse fansite, Love, Sex e Jojo's Bizarre Adventure, eu pensei que ia ser alguma coisa envolvendo safadeza. Porém, não é porque esse aqui não é que não tem, muito pelo contrário. Tem vários fansites assim por aqui. E ó, a maioria não, acho que todos que eu encontrei são yaois, principalmente entre Jotaro e Kakyoin e Bruno e Abakio. Então, eu não vou me aprofundar nesses porque seria tipo pescar o mesmo peixe 30 vezes seguidas e explicar que tipo de peixe é toda vez. Mas saibam, esses headcanons já existiam desde 97, se bobear até antes. E pra galera sem vergonha que tá assistindo, não, as fanfics com ilustrações não estão mais funcionando. Sem vergonhice pra vocês. Agora esse site em questão é um que me fascinou completamente. Ele se chama Jojo A
Go Go Go. E tem esse layout que é tipo uma revistinha digital. Ele foi criado em 2001 por um cara que tem o apelido de FF. E os amigos dele que curtem JoJo, WWE, Star Trek, Kamen Rider e outras nerdices. Esse fansite foi criado primariamente com o intuito de juntar jogadores de Phantasy Star Online que são fãs de JoJo. Como ele mesmo diz, encontrar outros fãs de JoJo em 2001 não era a tarefa mais fácil do mundo. Então para isso essa comunidade foi criada, para que todo mundo que joga esse jogo e é fã de JoJo pudesse se encontrar. E na gameplay, eles faziam uma espécie de roleplay, como se eles estivessem jogando com personagens do mangá. Eles criaram uma forma própria de se comunicar dentro do jogo. Tem até um livro registrando as vezes que eles se encontraram para fazer isso. E a coisa toda parece ter feito bastante sucesso, porque eles até organizaram eventos, como esse, o Go 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 Fight Club, em que eles lutavam valendo um prêmio. Tem até ranking, regras, pontos, os caras realmente criaram uma comunidade. Isso aqui é muito maneiro, porque tipo, é tão casual você juntar uma galera num servidor do Discord, por exemplo, e chamar geral pra jogar alguma coisa. E em 2001 o pessoal já tava fazendo isso da sua própria maneira, nesse nicho específico envolvendo fãs de JoJo. E com o tempo eles continuaram atualizando o site anualmente e adicionando vários links para sites que tem a ver com criação de websites, sites de JoJo, web design e até desenho digital. Isso é genuinamente muito bacana. Eu imagino que muitos desses fansites que a gente viu por aqui foram feitos com base no material que está disponível nesses links. Imagina que legal deve ter sido fazer parte dessa comunidade lá para 2001 até 2007. Essa galera deve ter bastante coisa para contar dessa época. De todos os fansites que eu olhei e que eu coloquei aqui no vídeo, tem 3 que foram os meus favoritos. E esse aqui com certeza é um deles. Bom, ele tem vários links, então obviamente eu não vou olhar tudo isso, mas eu escolhi um em específico para dar uma olhada. Esse aqui chamado de Teoria de Hirohiko Araki. Esse é um fansite em que o administrador faz uma análise dos personagens e da obra em si. Parece até um outro cara aí que faz a mesma coisa uma vez por mês. Ele tem uma atenção especial com o Kakyoin, tendo uma aba de análises apenas para ele. Caramba, a galera realmente gosta pra valer do Kakyoin lá no Japão. Inclusive, olha só que legal esses sprites nas opções. Ah, cara, esse tipo de coisa faz falta hoje em dia na internet. Tinha um certo charme, eu tô falando. Dentre tópicos como todas as obras que o Araki criou desde que começou, ou análise de cada um dos personagens dessas histórias, a análise dele sobre a mudança de estilo da obra como um todo foi a mais interessante pra mim, porque é algo que eu mesmo já falei em alguns vídeos. É claro que não com as mesmas palavras que ele vai usar aqui. E é justamente isso que torna interessante a gente ver a perspectiva de alguém que é do Japão e tava falando disso na época que o Araki tava começando a fazer essa transição de narrativa. Ele escreveu isso aqui em 2005. O texto diz: pessoas são influenciadas pelo seu meio. O Japão é um país que se influenciou muito pela cultura dos Estados Unidos. Toda a questão do sonho americano, que tal qual um atleta, se você se esforçar você sempre vai conseguir sucesso, isso vale pra qualquer coisa. Isso cria uma certa idealização do correto, justo, impecável. E JoJo, como vocês sabem, é um mangá que tem muita influência norte-americana, porque o Araki sempre se interessou por culturas de outros países além do Japão. E é perceptível essa influência nas 3 primeiras partes de JoJo. Você tem a família Joestar, uma linhagem de aristocratas, com o George sendo esse retrato do homem íntegro e justo. E aí o protagonista, o Jonathan, que é esse cara completamente correto e bondoso. Tem um amigo do protagonista, o Speedwagon, que no início ele até que é um cara malandro, é um bandido de rua. Mas depois, graças à influência do Jonathan, ele se torna um homem rico e de sucesso. E tem o vilão, que é um invejoso, traiçoeiro, que tá sempre usando algum atalho para alcançar sucesso. E acaba que essa narrativa cria essa dicotomia de que de um lado tem absolutamente tudo que é de bom e do outro tem absolutamente tudo que é de mal. E não tem nada entre esses dois, não tem espaço para mais nada, a não ser você ser bom ou mal. Essa estrutura narrativa se estende até a parte 3. A parte 4, como vocês sabem, é um ponto fora da curva por ter uma narrativa diferenciada de tudo até então. Só que de volta na parte 5 e 6, o Araki muda essa estrutura criando personagens que são falhos, que se assemelham a pessoas comuns com defeitos e problemas pessoais. Não que os personagens da trilogia original são ruins. Eles são foda, mas meio que essa é a questão, eles são foda até demais, os caras parecem super-herói. Até morrendo, o Jonathan continua farmando aura. Enquanto na parte 5 e 6, a gente acompanha personagens que são literalmente vistos como criminosos pela sociedade. Passamos até a perspectiva de que esses personagens eles não são pessoas ruins, mas entendemos que eventualmente eles podem fazer coisas consideradas ruins. Assim, a narrativa evoluiu de um conceito mais simplista para uma coisa que cai num terreno um pouco mais dúbio.
Isso é basicamente o ponto que ele levanta no texto. Tudo isso ele falou em 2005, e são coisas que a gente fala hoje em dia olhando para a obra como um todo. Inclusive, ele escreveu isso bem na época que Steel Ball Run estava em produção. A parte que introduziu talvez o protagonista de Jojo mais humanizado de todos. O próprio Araki deu uma entrevista nesse período dizendo que ele passou a deixar de lado essa ideia de bem versus mal para se aprofundar nos aspectos trágicos dos personagens. Ou seja, o administrador acertou em cheio na visão dele. Não, o cara já tava fazendo análise de personagem, análise de parte, análise da escrita do Araki, tudo isso nessa época. O cara deixou eu e todos os outros criadores de conteúdo envolvendo o Jojo comendo poeira quando a gente ainda tava usando fralda. É um fansite bem interessante e se encaixa no que eu falei sobre gostar quando o administrador dá a opinião dele sobre algo. Afinal, o fansite inteiro é sobre ele dar a opinião dele. Tem outro aqui que também é bem inesperado, você já deve estar imaginando o que é, só de olhar pra tela agora. Olha pra isso, tá bem fácil de saber o que é. E aí, conseguiu imaginar? Já tem uma resposta? É isso aí, é um fansite de Lego Jojo. É sim, você não escutou errado. Lego Jojo. Que foi? Você achou que tinha alguma coisa a ver com esse cavalo azul completamente randômico que tá na tela inicial desse site? Tava na cara que eu ia falar de Lego, tem que pensar mais um pouquinho fora da caixa, meu amigo. Esse fansite abre uma nova aba com 10 opções, ilustradas por elementos icônicos de cada parte de Jojo. Vamos começar a ver da esquerda pra direita, começando pela Joaninha de Vento Áureo, que nos leva pra lugar nenhum, a tela continua branca. Você é inútil, Joaninha. A próxima é a Máscara de Pedra, que abre a ficha de um personagem Lego com diversas características listadas. Eu acho que a ideia disso aqui era de que, de tempo em tempo, essa ficha ia mudar para outros personagens com características diferentes. A ponta da flecha é um histórico de atualizações do fansite e também um mural de mensagens dos membros. Tem duas mensagens aqui da qual vale a pena comentar. A primeira é de 7 de junho, comentando sobre aquele jogo de Jojo da parte 5 do Play 2. Pelo jeito, o primeiro trailer desse jogo deve ter saído nesse dia ou próximo desse dia, já que esse mano aqui tá levantando algumas suposições de como o jogo poderia funcionar. E outro comentário é do dia 23 de julho, dizendo que faltam 2 dias pro jogo lançar e que adicionaram uma página em flash no site da Capcom. Isso aqui é muito foda, porque nesse mesmo vídeo a gente vai ver esse exato site da Capcom de 2002 que eles estão falando. Continuando, o símbolo da Look Land nos leva para essa aba de opções em que nós podemos ver os personagens de cada parte como se eles fossem um boneco Lego. Muitos deles não estão carregando mais. Só que os que tem ainda são bem legais, apesar da paleta de cor diferente. Tem até uma categoria especial para bonecos de outras obras, como Berserk, X-Men, Akira e outras coisas. Esse é o tipo de coisa que eu perderia horas e horas olhando quando eu era criança. Na verdade, eu tô perdendo horas e horas vendo isso agora quando eu sou um adulto. Tudo muito bacana, muito legal, menos esse boneco Lego do Iggy. Meu Deus, que coisa amaldiçoada é essa? Por que ele tem um corpo humanoide? A caveirinha do She-Heart Attack leva a gente para essa tela em que os administradores jogavam algumas ideias sem nenhuma pretensão, como alguns ícones de personagens de um mangá chamado Souten Koro, eu nunca ouvi falar, e tampa de garrafa da Pepsi personalizadas com personagens de Jojo. Essa aqui é uma boa ideia, viu? Eu diria que até hoje. O disco do White Snake nos leva para essa página das melhores classificações. Eu imagino que são as criações que ele mais gostou por aqui no fansite. A ponta do pincel nos redireciona para esse site, e esse site nos redireciona para outro site de novo, que é esse site de compras japonesa. A Pedra de Aja também nos leva para outro site, que é um chat pra galera trocar mensagens de forma mais direta. A borboleta da Jolene nos leva para essa tela que fala sobre viagem. Bem aleatório. E o símbolo da paz do Josuke nos leva para onde tem vários links de outros fansites de Jojo. Deve ter muita criança que passou um tempinho nesse fansite no Japão. Eu com certeza seria uma delas. E de quebra ainda dá para dizer que a gente teve Lego Jojo antes de ter Lego Ben 10. Outro bem inusitado é um chamado AK9, um fansite focado em Jojo e em wrestling. Eu disse que é bem inusitado. Esse na verdade é meio que uma trapacinha da minha parte, porque esse site não tem nada demais pra eu falar aqui. Até porque ele só tem uma coisa de Jojo, que é um aviso de que eles estavam procurando alguém pra ajudar a criar um jogo de luta com personagens de Jojo. Só que não tem nenhuma atualização se esse projeto foi pra frente ou não. A questão é que essa premissa de falar de mangá e luta livre se tornou uma grande oportunidade pra eu poder comentar como luta livre tem muito em comum com mangá e anime. Especificamente luta livre que dá foco em entretenimento, como a WWE. A maior parte da galera que gosta disso começou a gostar porque assistiu quando era criança. E não tem como uma criança não gostar, os caras interpretavam personagens completamente caricatos, tipo, tem um cara que é o morto-vivo e aí tem toda a entrada dramática e é o Undertaker. E aí ele encontra um cara que é um demônio e os dois na verdade são irmãos e tem toda uma história em que um é o herói e o outro é o vilão e os dois se quebram na porrada no ringue e o ringue tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro
Agora me diz, que criança que não vai olhar isso e pensar que essa é a coisa mais maneira do mundo? E nesse instante você deve estar pensando em ir nos comentários dizer: ora, Gap, mas isso é fake. Ah, você jura? Eu realmente estava acreditando que eles tinham pegado um morto-vivo pra lutar num ringue. Sim, as lutas são coreografadas, os resultados são pré-determinados, isso é evidente. Às vezes é evidente até demais, pra falar a verdade. Throw going up top. And a whisper in the wind, nobody home. A questão é que, e daí, mano? Ninguém que continua assistindo isso depois de criança acredita que é real. Não é como se eles estivessem tentando enganar alguém. As pessoas assistem isso da mesma forma que elas assistem um filme, um teatro ou um anime. Tudo que eu falei funcionaria perfeitamente no mangá ou no anime. Se bobear, deve ter, eu não conheço, mas é bem possível que tenha, até porque Pro Wrestling é bem popular no Japão. Eu citei a WWE especificamente porque é a mais famosa e eles são a empresa que mais foca no entretenimento, enquanto as outras focam mais no espetáculo do combate. E falando na moral, se você conseguir passar a barreira do "ai, mas é tudo combinado", dá pra tu se divertir bastante assistindo isso. Mesmo que você não curta as historinhas, ainda é um show ao vivo de dublês que genuinamente correm risco seríssimo se jogando de um lado pro outro. Houve uma época que eu tava muito no hype disso, hoje em dia nem tanto. Mas eu fiz um amigo novo recentemente e ele tá me influenciando aos poucos a acompanhar de novo. Se você nunca viu ou nunca quis ver por ter um preconceito por não ser uma luta real, mas ao mesmo tempo você gosta de anime, eu acho que tu deveria dar uma chance, porque a natureza exagerada dessas historinhas não é tão diferente da natureza exagerada de alguns mangás. Vamos pro penúltimo site, e na minha opinião, o fansite mais criativo de todos que eu vi por aqui. Essa é a sala de recreação gastronômica de Jojo. Sim, é isso mesmo. Um rapaz chamado Jinju decidiu recriar todos os alimentos que apareceram durante Jojo. Ele dividiu esse fansite em 4 categorias. Culinária do Tonio, em que ele recria todos os pratos do arco do restaurante do Tonio. Culinária de Jojo, em que ele recria todos os outros pratos que apareceram durante o mangá. Armazenamento de relatórios de experiências douradas, um lugar para relatar eventos relacionados a Jojo. E coleções de citações a Jojo. Vamos dar uma olhada rápida no que ele preparou, então, cozinheiros de plantão, prestem atenção agora. Primeiro vamos começar com os pratos do Tonio. De início temos uma garrafa de água mineral Perrier, porque é meio complicado arrumar água derretida do Monte Kilimanjaro de 500 anos atrás, igual o Tonio fez no mangá. E então temos o prato de entrada, a salada de mussarela e tomate. Em seguida temos o famoso espaguete à putanesca. A origem do prato é um pouco incerta, mas o que dizem é que ele tem esse nome porque foi um prato feito em prostíbulos na Itália em 1950. Agora o lombo de cordeiro com molho de maçã. É esse que no mangá fez o Okuyasu rasgar o intestino todo. Teoricamente esses momentos gráficos desse arco deveriam fazer quem tá lendo perder a fome. Se essa era a intenção, então não funcionou, porque eu acho que eu nunca fiquei com tanta fome lendo um arco de Jojo igual eu fiquei nesse. E por fim, um pudim como sobremesa. Um pudim é um pudim em qualquer lugar do mundo, no Brasil, no Japão, na Itália. E se você não gosta de pudim, você tá simplesmente errado. Já os outros alimentos não são lá grande coisa na hora de fazer. Um é uma papinha que o Joseph fez pro bebê lá do deserto. Relaxa que essa aqui não tem aquele ingrediente especial que dá um gostinho a mais. O outro é literalmente um sanduíche, aquele sanduíche que o Kira comprou. E o último é o lanche que o Popo tava fazendo quando o Giorno foi visitar ele na prisão. Consiste em um vinho Chianti clássico, biscoitos, queijo escarmosa, não sei se eu pronunciei corretamente, meu italiano tá meio enferrujado, e caviar. De todos esses pratos eu acho que esse é o que vai custar um rim. Supostamente esse fansite é de 2004, porque nos registros de eventos que o Jinju participou tem a temática de Steel Ball Run. Então nesse ano aí, essa brincadeira com essas comidas chiques custou 3.000 e tantos ienes. Eu não faço ideia se isso é barato, se é caro, se na época parecia caro, mas hoje em dia seria pior. Bom, pelo menos isso rendeu essa imagem lendária aqui. Definitivamente é o fansite mais criativo que eu achei. E agora vamos pro último. Atualmente é uma maravilha para você achar notícias sobre Jojo. Caso você queira saber sobre algum jogo novo, algum detalhe específico de um personagem, uma entrevista do Araki, você pode encontrar tudo na Jojo Wiki. Eu sei que vai parecer super enviesado da minha parte falar isso, mas é a verdade. A Jojo Wiki é a melhor enciclopédia de um anime que eu já vi na internet. Se o Araki soltou um peido em 7 de fevereiro de 1990 às 4 da tarde, vai ter uma página aqui falando com detalhes sobre isso. Mas e em 2003? Bem, no Japão, um rapaz que na época
usava o nick de Chatei-Rize Akai. Chatei-Rize, no caso, é uma rede japonesa de confeitaria. Esse rapaz criou esse fansite, o Jojo Bizarre News, em que ele manualmente coletou diversas informações e notícias sobre Jojo e disponibilizou pra galera. Eu sei que teoricamente parece simples hoje em dia, mas montar um site todo só pra isso em 2003 e ir atualizando a cada notícia... Porra, o cara realmente contribuiu muito pra comunidade. Ele andou antes que o resto do pessoal começasse a correr. Eu não olhei tudo, mas o pouco que eu olhei, eu já achei algumas coisas que eu não fazia ideia que existiam. E até me ajudaram a montar esse vídeo. Imagino que esse fansite pode ter sido em algum momento a fonte de informações de Jojo mais acessada lá no Japão. Inclusive, ele foi montado com a ajuda de outros dois fansites que eu citei aqui, como o Jojo Ei Go 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 e aquele Lego Jojo. Esse fansite pode não ser super fora da caixinha igual os outros, porém ele ter feito esse trabalho de compilar todo tipo de informação possível tão cedo e possivelmente ter servido como fonte de informação principal para muita gente na época, faz com que ele entre no meu top 3 de melhores fansites, junto com o Ei Go 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 e o de recriação gastronômica. Olha, eu não falei de todos esses fansites, mas eu olhei o máximo deles que eu pude para fazer esse vídeo. E o que eu consigo tirar disso é que mesmo que teoricamente todos esses sites tenham temáticas diferentes, todos estão interligados. Às vezes um site foi criado com a ajuda de outro site, ou um tem um link que leva para o site vizinho. É como se a comunidade aos poucos tivesse criado uma teia que mantém todos unidos. A grande parada é que agora, nesse instante, você pode encontrar tudo o que você quiser, às vezes em um lugar só. Agora imagina como deve ter sido fazer parte dessa comunidade desde 97, em que você tinha que pular de fansite para fansite para encontrar o que tu quer. Ao mesmo tempo em que é menos prático, também faz você dar um valor maior no que tá vendo, já que você sabe que cada um foi feito por alguém que genuinamente gosta muito da obra, numa época em que tudo na internet ainda era novo. Olhar pra isso é tipo ver a base do que a comunidade de Jojo iria se tornar atualmente. Eu poderia encerrar por aqui a parte dos primeiros passos dos fãs de Jojo na internet, porém tem um outro fansite tão importante quanto o Golden Heritage, do qual eu preciso falar. Lembra daqueles papéis de parede que eu citei antes? Então, agora nós vamos ver de onde eles vieram. Não é segredo pra ninguém da comunidade de Jojo que o Araki tem um fascínio pela Itália, desde a culinária italiana até a moda, arte e cinema. Devido a esses fatores, a Itália talvez seja o país que ele mais visitou. E é claro que, se tratando de uma obra que abrange personagens ao redor do mundo todo, em algum ponto ele escreveu uma história que se passa na terra da pizza. Isso fez com que a Itália fosse um dos primeiros países em que Jojo se popularizou fora do Japão. E bem no finalzinho dos anos 90, dois usuários italianos se conheceram pela internet. Andrea Cabassi, que usa o nick de Ryo, e Simone Fracassa, que usa o nick de Darsh. Ambos grandes fãs de Jojo, que tiveram essa ideia. E se a gente criasse um site só de Jojo? Para botar esse projeto pra frente, eles precisaram de ajuda de mais dois usuários. Marcelo D'Alosso, que usa o nick de Coach, e Paolo Cassiello, que usa o nick de Xcash. Com as iniciais de cada um dos nicks, eles formaram o grupo Core Dax. Juntos, no finalzinho de 99, eles montaram o site Jojo X Series, o maior fansite de Jojo da Itália, que juntou uma comunidade de 836 membros, conhecida como Squadrone Araki, e virou um ponto de referência sobre Jojo na internet italiana, trazendo notícias, análises, teorias, artes, traduções e tudo que você pode encontrar hoje em dia sobre a obra. Então vamos dar um passeio rápido por aqui também. Nas abas da esquerda, inicialmente temos a introdução, que é basicamente uma introdução a tudo que abrange Jojo, desde o que é o mangá, o que é a Máscara de Pedra, uma explicação sobre o que são os stands e como eles funcionam, uma mini biografia falando sobre quem é o Araki, e uma apresentação das 4 pessoas que administram esse fansite. Logo abaixo tem a X-Series, que são informações do mangá da parte 1 a 6, incluindo uma descrição dos personagens, referências a músicas e a cultura pop, e um resumo da história de cada parte. Passamos então para a aba Jojoli, que contém stands criados por cada um dos 4 membros fundadores do fansite, e também a Stand Base, que é uma lista gigante com 683 stands registrados. Essa lista contém stands que são oficiais, só que a maioria, como você deve estar percebendo, são stands criados por fãs. Continuando nessa aba, dá pra você enviar um cartão postal tematizado de Jojo pro e-mail de um amigo. É um pouco datado, mas eu ia achar bonitinho se alguém me mandasse isso. As últimas 2 opções são coisas relacionadas a Jojo, que é uma explicação de qualquer coisa que tenha o nome Jojo, mas não tenha nada a ver com o mangá, como o macaco louco das meninas superpoderosas, que no idioma original se chama Mojo Jojo, ou a atriz Mila Jovovich, que você deve conhecer pelos filmes merdas do Resident Evil. E por último, supostas referências a Jojo que não foram confirmadas, e suas veracidades, como o personagem Paul Phoenix de Tekken ter sido inspirado no Polnareff, ou a personagem
personagem Rose de Street Fighter ser inspirada na Lisa Lisa. Debaixo de JoJoLi, temos uma aba só focada no OVA da parte 3. Eles fizeram uma explicação sobre cada um dos personagens, um resumo de cada um dos episódios desse OVA e um comentário técnico sobre eles. Tem uma opção não disponível que diz nova série em construção. Eu acho que isso deveria ser sobre o OVA de Phantom Blood, que deveria sair em 2007. Mas bem, vocês sabem, o negócio virou Lost Media. Cara, olhando hoje em dia, é muito estranho pensar que esse OVA, em certo ponto, foi a coisa mais mainstream de JoJo. Iggy, get out of here! He's still alive! Agora a aba mais interessante desse fansite, a aba de mídias. Que coisa isso vir logo depois de eu falar de Lost Media, porque a gente vai ver uma inédita agora. A primeira opção por aqui são imagens, que é um banco de dados de 808 imagens. Tem praticamente de tudo que você pensar aqui, tem imagem de cada um dos personagens, tem coisas como capas de mangás, capas de filme, pôster, cartas de tarô, sprites, ilustrações em 3D e todo tipo de registro visual de JoJo eles guardaram aqui. Até algumas coisas que, sinceramente, não precisava ter guardado isso aqui não. A única coisa que não tem por aqui que eu consigo pensar sei lá, cueca de JoJo. O que é uma pena, porque cuecas de JoJo são bem legais. Logo após tem essas ilustrações feitas por artistas da Capcom em um evento especial de JoJo. Eu não faço ideia qual evento foi esse. Possivelmente foi pela equipe que fez o jogo de JoJo do PS2. Afinal, esse é o último jogo de JoJo feito pela Capcom. O que é uma pena, porque esse último jogo é de 2002 e eles estavam mandando bem nos jogos de JoJo. Seria legal se eles fizessem um jogo novo hoje em dia. Mas é a Capcom, né? Eles estão deixando franquias mais importantes pra eles na geladeira. Imagina se eles vão pegar JoJo pra fazer um jogo novo hoje em dia. E então temos os cosplays. Temos muitos cosplays. Tem várias imagens aqui de cosplays da Itália, Japão, Singapura, Tailândia e Estados Unidos. Esses registros são verdadeiras pérolas na minha opinião, porque eles retratam algo que não pode mais ser replicado. Primeiro que é super maneiro ver a galera participando desses eventos nessa época, a gente só consegue imaginar o quão único deveria ser para os fãs se encontrarem no período pré-anime. E segundo, essas imagens têm uma espécie de aura única que é impossível ser replicada hoje em dia. Eu não sei se eu tô divagando demais nisso, mas olha só, vamos supor que agora você vai no evento e a galera tá lá fazendo cosplay, tirando fotos e tudo mais. Você acha que daqui 20 anos, tu vai olhar para essas fotos e pensar, nossa, nessa época a comunidade era de tal jeito? Eu acho que não, cara. Eu acho que vão ser só fotos normais. Agora, essas fotos que nós estamos vendo, claramente são fotos antigas. Você percebe que isso é algo de outra época. Essa galera parou pra tirar foto de um momento de diversão e acabou que eles registraram um momento singelo da comunidade. Eu quero saber o que vocês pensam disso também. Vocês concordam que essas fotos conseguem transmitir a sensação de um período todo? Ou eu tô igual um doido olhando pra um monte de foto antiga e viajando na batatinha sobre isso? Por coincidência, a gente acabou de ver um monte de cosplay e a próxima opção são alguns action figures de JoJo da época. E por acaso, alguns dias atrás eu fui pela primeira vez em um evento de cosplay aqui da minha cidade e comprei esses 3 cabeçudinhos aqui. Agora eu tenho o trio Parada Dura me olhando enquanto eu edito. Indo para as opções de vídeos, temos algumas coisas ainda mais interessantes. Chegamos no creme de la creme do site. As primeiras opções são alguns AMVs antigos do OVA, uma parada bem Rock Lee vs Gaara com Linkin Park no fundo. Infelizmente a maior parte deles não tá mais funcional. O único que eu consegui fazer download e abrir é um que foi editado pelo próprio Darsh. O que me chamou a atenção foram esses classificados como filmes. Baixando eles e descompactando da pasta com a senha mudar, com um H no final, podemos ver o que eles são. Os primeiros são só alguns trechos do OVA com uma qualidade, um pouco complicada. Também tem um vídeo que alguém gravou da tela do PC do trailer do jogo da parte 5 do Play 2. E por fim tem duas coisas muito peculiares por aqui. Um é só uma coisa bem estranha e a outra é uma possível Lost Media. Eu tava vendo essas pastas com uns vídeos chamados de JoJo 3D e de primeira eu achei que era só alguém fazendo alguns testes de animação 3D usando personagens de JoJo. Claramente uma coisa de época, olha só o Jotaro andando como se ele estivesse numa passarela. Até eu abri o arquivo chamado JoJo Movie e ver um trailer inteiro em 3D de uma animação da parte 6. E eu não consegui achar mais ninguém falando sobre isso, então eu não faço ideia se isso era pra ser algo sério, se alguém realmente tentou animar a parte 6 inteira nessa época, ou se alguém fez isso só de sacanagem, algum tipo de pegadinha. E a esse ponto eu acho que é impossível descobrir isso. A única coisa que eu sei é que isso foi feito em 2001 por um usuário chamado Jojo Tsuda. Pelo menos eu acho que é um usuário, pode ser uma equipe. Então, supondo que ele conseguiu terminar essa animação, mas ninguém conseguiu achar o resto, essa virou mais uma Lost Media. Mas ainda é doideira pensar que 20 anos depois disso aqui, essa parte foi animada oficialmente. Isso dá um pouco de dimensão de há quanto tempo o Jojo tava aí sem ganhar uma série animada. E a outra coisa tem uma página dedicada só a ela. Você com certeza conhece o live action da parte 4 de Jojo, que saiu em 2017, né? Eu nunca vi, mas bastante gente fala que até que é legal. Mas se eu te falar que esse não é o primeiro live action de Jojo,
Meus amigos, 14 anos antes do live action oficial da parte 4, existia um filme live action italiano de Jojo. Em 2002, Paolo Francesco F. Apignanesi e Daniele Lucinato eram dois membros da Academia de Belas Artes de Macerata. Juntos eles bolaram um projeto, um curta-metragem live action de Jojo chamado Jojo Gravity Vision. Eles até formaram uma equipe para dar conta dos efeitos especiais, chamada Astros Studio. Gravaram e editaram esse curta por 14 meses, e antes do lançamento, o Daniele deu uma entrevista sobre o projeto no Jojo X-Series. Eu peguei algumas perguntas e respostas interessantes em que ele comenta mais sobre o projeto. Primeira pergunta do Mecanodon: quando e como, cinema, internet e TV, esse curta será lançado? A data oficial do lançamento é entre 20 e 25 de março. Enquanto para a difusão, a primeira será na internet, para posteriormente, abstenham-me de falar por pura superstição. No entanto, após o lançamento na internet, o DVD será lançado em seguida. Segunda pergunta do Mecanodon: entendo que o enredo desse curta-metragem é diferente dos mangás, é isso mesmo? Se sim, que elementos haverá em comum com o trabalho de Araki? Gravity Vision surgiu de um roteiro original escrito por Paolo Apignanesi e Daniele Lucinato, que deve ser considerado como uma de muitas histórias contadas no mundo de Jojo. Os elementos comuns ao universo araquiano são a presença da máscara de pedra, da ponta da flecha e da presença de stands. Só isso. Terceira pergunta do Mecanodon: de que o título Gravity Vision é inspirado? Devo confessar que o título me foi sugerido pelo que o Araki fez na sexta parte. Se ele tem Stone Free da Jolene Cujo em Stone Ocean, temos Gravity Grave da Georgia Gabbana em Gravity Vision. Quarta pergunta do El Bra: onde e quando o filme se passa? Gravity Vision se passa em uma pequena cidade italiana não especificada, e em um período de tempo sem importância, que também poderia ser o presente. Quinta pergunta do Pablo: como Hirohiko Araki reagiu? Estamos prestes a contatá-lo para ver todo o trabalho mais rápido possível. Enquanto isso, perguntamos aos Kappa Boys e a Star Comics se está autorizado a usar o título Jojo's Bizarre Adventure, e nós conseguimos. É claro, sem qualquer tipo de abuso com fins lucrativos. Eu imagino que esses Kappa Boys e Star Comics são os responsáveis pelos direitos de distribuição de Jojo na Itália. Sexta pergunta do Vans: o filme é inspirado em alguma parte em particular? Bem, na verdade não. Tentamos criar algo que unisse todas as 6 partes de Jojo. Então existe a Máscara de Pedra da parte 1, o Velho Aventureiro da parte 2, o stand da parte 3, as flechas da parte 4, a ambientação e personagens italianos da 5, e a correspondência da palavra do título com o stand da protagonista e uma mulher como Jojo da parte 6. É isso que compõe Gravity Vision. Tem outras perguntas, mas essas são as mais relevantes para o projeto. Então o que temos aqui é um curta italiano sobre uma história que se passa no universo de Jojo com personagens completamente novos, incluindo uma protagonista chamada Georgia Gabbana. Ele seria exibido a portas fechadas em março de 2003 e depois seria lançado na internet e em DVD. E de fato, em 2003 o curta de 12 minutos foi exibido no cinema Teatro Itália em Macerata. O problema é que depois disso não existe mais nenhuma informação desse filme. Ele nunca foi disponibilizado na internet, igual o Daniele disse que seria, e não tem nenhuma atualização de se o curta foi considerado bom ou ruim. Pesquisando no Wayback Machine o link daquele site que apareceu no trailer da equipe de efeitos especiais, vemos que a última atualização foi em 5 de março de 2003, e ele está completamente indisponível. A única coisa que restou foi olhar o rumo da vida dos dois responsáveis para ver se dá para achar alguma pista. O Paolo continua trabalhando na área de teatro até hoje, e ainda é ativo de forma tímida na internet, tendo um site próprio envolvendo teatro e um perfil no Twitter e em algumas outras redes sociais. Mas ele praticamente não usa elas com frequência, e eu não achei ele comentando sobre esse projeto em nenhum lugar delas. O único registro de ligação dele com esse projeto é no próprio site dele na aba de vídeos, em que tá lá o trailer. Eu tentei entrar em contato com ele mandando um e-mail perguntando sobre o curta, mas é bem improvável eu receber uma resposta. Já o Daniele teve uma presença online bem maior. Ele adotou o apelido de Mangaman, e 3 anos depois desse curta, em 2006, ele começou a trabalhar na empresa de animação italiana Rainbow. Você provavelmente não conhece essa empresa, mas eu tenho certeza que você já viu um desenho muito casca grossa e raiz chamado Clube das Winx. Isso, meus amigos, isso que é desenho de Sigma Alpha. O Daniele trabalhou por anos na produção dos episódios, e também em outra animação chamada Huntic, Segredos e Seguidores. Mas essa, eu não sei se chegou a passar aqui no Brasil, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Pelo que eu pesquisei, parece ter feito bastante sucesso em Portugal. Também, em 2006, ele começou seu blog, onde ele comentava sobre filmes, animações japonesas, alguns jogos que ele curtia, eventos de cosplay que ele participou, e participou até da organização, e coisas do cotidiano no geral. Dá pra ver por aqui algumas coisas que estavam no hype na época, tipo um teaser do Homem-Aranha 3, também um daquela animação das Tartarugas Ninjas de 2007, ou sobre na época a Capcom tava pra mostrar o Devil May Cry 4 pela primeira
primeira vez que seria o primeiro jogo a não ter o Dante como protagonista. Ele até chegou a comentar por aqui, compartilhando que tinha começado a trabalhar na animação das Winx. Os anos passaram e ele criou uma comunidade bem cativa por aqui. Inclusive tem registro por aqui de acesso de brasileiros na época. Imagina a cagada de alguém que acessou esse blog na época tá assistindo esse vídeo agora. No mais, por anos ele continua gostando das mesmas coisas, incluindo o Jojo. Entretanto, só existem duas menções ao live action aqui. A primeira é de 22 de outubro de 2010, em que ele compartilha uma foto de 2003, quando ele ainda estava trabalhando no projeto, e outra em 10 de setembro de 2014, em que ele comenta de forma simples sobre como o projeto foi feito. Porém, não tem nenhuma informação de se o filme ainda existe e se está disponível em algum lugar. Ele termina o artigo dizendo que caso alguém queira saber mais sobre esse fanfilme, é só entrar em contato. E foi o que eu tentei fazer, pesquisando sobre ele nas redes sociais. Porém, eu notei que todas as postagens cessaram depois de novembro de 2015. Então, eu descobri que infelizmente o Daniele faleceu em dezembro de 2015 aos 38 anos devido a uma doença rara. E com ele fica para trás uma comunidade gigante de fãs, desde colegas de trabalho dele na área da animação, até os seguidores que gostavam dele como pessoa e acompanharam seu blog a partir de 2006. Com essa infeliz perda, as chances de algum dia descobrirmos mais informações sobre esse live action se tornam mínimas. Meu palpite é que esse filme está guardado em algum lugar na Academia de Belas Artes de Macerata. Eu fiquei impressionado como eu nunca vi ninguém falando dessa história toda. Todo mundo fala sobre o OVA da parte 1 ser uma Lost Media, mas ninguém fala sobre isso aqui. O que é engraçado porque os dois passaram exatamente pela mesma situação de ganhar um trailer, ser exibido no cinema e depois disso sumirem com o bendito do filme. Eu espero que esse vídeo pegue um bom alcance e mais gente passe a conhecer essa história e talvez consigam descobrir alguma coisa a mais. De volta ao Jojo X-Series, as próximas duas opções das mídias são efeitos sonoros e skin, porém elas não funcionam mais hoje em dia. Uma tá com o link quebrado e outro cai em uma página com uma família feliz. Eu não quero ver família feliz, eu quero ver homem forte com pouca roupa. Uma pena, eu realmente queria saber do que se trata essa skin. Receio que esse registro audiovisual tenha se tornado indisponível. E a última opção por aqui é um banco de imagens do jogo de vento áureo. A penúltima aba do lado esquerdo são justamente aqueles wallpapers que nós vimos no Golden Heritage. Eu sei que hoje em dia esse papel de parede tem uma vibe meio graphic design is my passion, mas pô, é um produto do seu tempo, eu não acho que nessa época tu ia achar alguma coisa muito diferente disso. É meio injusto eu zoar isso aqui por ser velho, sendo que alguns minutos atrás eu tava tratando as fotos dos cosplay antigos como algo incrível, justamente por serem coisas velhas também. Sem contar que tem algumas edições por aqui que é a própria galera do fansite se encontrando. Isso é uma coisa bem legal de guardar de recordação. E a última aba são de coisas feitas por fãs, tipo fanarts, tirinhas, fanfics e outras coisas. O que eu mais curti foram esses calendários editados, eu vou baixar isso aqui e mandar imprimir essa porra toda. O fansite também tem essas abas na direita, mas essas não são tão interessantes, são mais informações técnicas sobre ele. A única coisa interessante por aqui é o link pro fórum que essa comunidade usava para conversar. E eles ficaram ativos aqui por um bom tempo, dividiram o fórum em tópicos diferentes para cada tipo de conversa. O Jojo X-Series surgiu em 99 e durou até 2010. E eu consegui entrar em contato com um dos criadores do fansite, o Darsh. Eu não sou muito bom em falar em italiano, então fazer uma entrevista com ele em tempo real ia ser meio complicado. Mas eu mandei algumas perguntas em texto e ele respondeu, então vamos lá. Como era ser fã de Jojo antes do anime? Você notou alguma mudança nessa comunidade depois que ela ganhou popularidade mundial? Ou acha que é exatamente a mesma comunidade, só que maior agora? Ser fã de Jojo antes do anime significava fazer parte de uma pequena tribo de iniciados. Estamos falando de uma época em que o mangá não tinha a visibilidade que tem hoje. Jojo's Bizarre Adventure era considerado um título de nicho, quase esotérico. As pessoas passavam os volumes de mão a mão, trocavam fotocópias, discutiam traduções ou o significado dos poderes dos stands por horas, como se estivéssemos em um círculo secreto. A chegada do anime certamente mudou as coisas. A série se tornou um fenômeno global, e isso por um lado deu ao Jojo o reconhecimento que merecia, mas por outro, inevitavelmente mudou a percepção da fandom. A comunidade é a mesma apenas em espírito, mas não em dinâmica. Tínhamos ritmos mais lentos, diálogos mais longos e relacionamentos mais pessoais. Hoje o compartilhamento é imediato e muitas vezes fragmentado, mas o entusiasmo permanece o mesmo. No final das contas, mesmo que as modalidades mudem, o amor por Jojo continua a agir como uma cola entre gerações de leitores. Como você descobriu Jojo? Qual foi seu primeiro contato com a obra? Francamente, não me lembro se um amigo meu me recomendou ou se o destino colocou em minhas mãos em alguma loja de quadrinhos. Só sei que, assim que comecei a ler, percebi que não era um mangá como os outros. Tinha um tom épico, porém surreal,
personagens esculpidos como estátuas gregas e diálogos cheios de tensão e filosofia. Na época eu o considerava um título de nicho, mas sentia que tinha potencial para se tornar um cult, e de fato se tornou. Primeiro com Squadrone Araki, que ampliou sua fama na Itália, e depois com as novas gerações que o redescobriram graças ao anime. Pra mim, foi amor à primeira vista, e décadas depois continua sendo uma das experiências narrativas mais poderosas que eu já tive. Como surgiu o JoJo X Series? JoJo X Series nasceu quase como um jogo, mas com um impulso e entusiasmo que hoje eu definiria como pré-social. Era final dos anos 90 e qualquer pessoa que quisesse compartilhar de uma paixão tinha que criar ferramentas para isso. Ryo e eu nos conhecemos na Fidonet, uma rede BBS que conectava fãs do mundo todo. E daí nasceu a ideia de criar um site dedicado exclusivamente a JoJo. O objetivo era simples, coletar todo o material possível, imagens, análises, traduções, teorias e disponibilizá-lo aos fãs. Em pouco tempo, o site se tornou um ponto de referência, e a comunidade que se formou em torno dele deu vida ao Squadrone Araki, e ao fórum que nos acompanha há mais de uma década. Olhando hoje, o JoJo X Series era nosso pequeno laboratório de cultura digital, artesanal, livre, cheio de paixão. No geral, como você descreveria a sensação de administrar um fansite de JoJo? Foi divertido na maior parte do tempo? Foi cansativo? Você enfrentou muitas críticas dos membros? Ou a maioria das pessoas eram calmas e amigáveis? Foi uma mistura de tudo, diversão, comprometimento, noite sem dormir e uma boa dose de loucura. Gerenciar um fansite no início dos anos 2000 significava escrever código à mão, atualizar páginas via FTP e moderar uma comunidade sem ferramentas automatizadas. Uma experiência abrangente, mas extremamente informativa. O melhor de tudo era o espírito colaborativo. A maioria das pessoas era gentil, curiosa e ansiosa para contribuir. Também havia discussões acaloradas, é claro, mas sempre com respeito, porque a nossa paixão por JoJo nos unia mais do que qualquer desentendimento. Depois de todos esses anos, acredito que foi justamente esse clima de oficina artesanal, onde cada um contribuía com algo de si, que tornou tudo tão especial. Sim, foi cansativo, mas também imensamente gratificante. Há quanto tempo a JoJo X Series está ativa? O site e a comunidade permaneceram ativos há mais de uma década. O JoJo X Series nasceu por volta de 1999 e com o Squadrone Araki durou toda a década seguinte. Muitos de nós continuamos em contato depois disso. O fórum permaneceu online como uma pequena cápsula do tempo, testemunha de uma era em que comunidades online eram verdadeiros pontos de encontro, não apenas fórum de discussões digitais. É bom pensar que, de alguma forma, essa centelha nunca se apagou completamente. Quando você soube que o site iria chegar ao fim, como foi tomar a decisão de anunciar o fechamento? O processo foi lento e natural. A vida adulta, algumas tragédias e momentos sombrios que compartilhamos gradualmente nos distanciaram. Além disso, manter o site atualizado exigia tempo e recursos que não tínhamos mais. Mantive o domínio histórico jojoxseries.net ativo até março de 2024. Depois migrei tudo para o meu site pessoal como uma lembrança de uma era passada. O fórum, no entanto, ainda está funcionando e a seção de encontros é verdadeiramente lendária. Olhando para trás agora, vendo o escopo que JoJo alcançou ao redor do mundo, como é ser alguém que em certo ponto fez parte de um momento tão importante para uma parte dessa comunidade online na Itália? Uma mistura de orgulho, gratidão e descrença. Na época, certamente não achávamos que estávamos fazendo história, só queríamos compartilhar uma paixão. No entanto, olhando para o sucesso global de JoJo hoje, saber que contribuímos, mesmo que de forma modesta, para espalhar sua popularidade na Itália é uma sensação maravilhosa. É como ter contribuído para as fundações de uma casa que hoje abriga milhões de pessoas. Toda vez que vejo um cara vestindo uma camiseta do Jotaro ou um meme do Kiro Online, lembro-me daquela pequena comunidade que discutia coisas até tarde da noite no IRC e no fórum do Squadrone Araki. E penso, ei, nós estávamos lá quando tudo isso estava acontecendo. E com essa última resposta do Darsh, eu encerro o nosso tour de 97 até 2010 na comunidade de JoJo. Claro, a gente não viu tudo, não dá pra registrar todas as incontáveis experiências que todo mundo teve durante esses anos. Porém, eu acredito que eu trouxe pra vocês as mais proeminentes. E mais uma vez, o link tanto do Golden Heritage quanto do JoJo X Series vão estar disponíveis para vocês visitarem. E agora a gente volta pra rota de JoJo na internet de forma oficial. Bom, voltando para 2003, a gente sabe que esse site da Shueisha tem muito conteúdo sobre mangás e possivelmente JoJo inacessível por conta dos links quebrados. Por sorte, a gente consegue burlar isso através daquela mesma edição de 2005 da Ultra Shueisha. Os outros dois links que eu tinha citado há bastante tempo atrás no vídeo ainda funcionam, e por acaso esses links levam para isso.
É, um site de animação em Flash chamado The World of Jojo. Saca aqueles joguinhos em Flash que serviam como material promocional de algum filme ou alguma coisa que tava saindo na época? O meu favorito era aquele de tirar foto do Homem-Aranha. Alguém mais jogou isso aí na época? É tipo isso, só que com Jojo. Aqui nós temos algumas imagens de uns painéis do mangá. Temos uma aba mostrando a exposição de artes do Araki em 2003 em Paris. Do lado direito tem uma aba com vários links para outros sites. Vamos dar uma bisoiada. O primeiro é um link para o site oficial da revista semanal Shonen Jump. O segundo é um site promocional para o jogo de Jojo da parte 5 do Play 2. Isso aqui é bem legal, na verdade, tem vários detalhes sobre o game aqui. A primeira é uma explicação narrada sobre a história de cada um dos Jojos. 1890年、ジョナサン・ジョースター。 A segunda é uma explicação de como funciona a gameplay dos personagens, alternando entre o modo normal e o modo com stand ativo. A terceira é um painel com todos os personagens da parte 5, e se você escolher um, você pode ver as informações dele. Clicando em chamar stands, ele vai ativar uma animaçãozinha. Pode ver algumas imagens dele no jogo. E também pode ouvir a voz dele. Talvez pode ser um hot take, mas eu gosto bastante da voz do Giorno desse jogo. A dubladora conseguiu deixar ele com um tom bem jovial. A quarta opção é o modo Tour, em que você tem um mapa de cada ponto em que a aventura se passa durante o Vento Áureo, e você pode selecionar um deles para ter informações de como aquele ponto do mapa e como aquela parte da história foi adaptada no jogo. A quinta opção é um questionário de 5 perguntas para os desenvolvedores do game. A sexta opção seria uma entrevista, mas infelizmente não dá para clicar no link, então eu acho que a gente nunca vai saber do que se trata isso. Virou Lost Media. A sexta opção são alguns trailers do jogo numa qualidade que, nossa senhora, que é isso? 4K Ultra HD 120 frames. Uou, nice graphic! E a última opção são algumas imagens promocionais do jogo para você baixar e usar de pôster. Só tem mais uma coisa aqui que são algumas informações sobre um disco separado contendo a trilha sonora do jogo e uma revista contendo informações sobre os personagens e uma entrevista com Araki. Eu fico imaginando quantas pessoas no Japão em 2002 acessaram esse site e estavam animadas para jogar esse game. A gente literalmente viu 2 delas naquele fansite de Lego. É doideira pensar que há mais de 20 anos atrás já tava rolando um marketing e tinha uma galera hypada pra quando esse jogo fosse lançado. Enfim, de volta ao site em Flash, tem mais um link que leva pra outro jogo de Jojo. Dessa vez um jogo pinball. Pelo jeito é uma máquina pinball tematizada daquele OVA antigo. E olha, eu tenho que admitir que eu parei um pouco a pesquisa do vídeo e perdi um tempinho jogando isso aqui, porque realmente é bem legal. Ah, filho da p... Esse outro link aqui era pra ser... sei lá o que era pra ser, porque toda vez que eu entro o site cai alguns segundos depois. Então, esse link aqui do canto esquerdo leva a gente pra um site do Zoingo Boingo, em que tem algumas animações e um link pra você comprar o One Shot de 2002 deles. Pois é, isso existe. E por último temos aquele site de busca de mangás da Shueisha. Agora falando desse site em si, ele foi criado em 2003 pra servir como uma promoção do mangá. Tá vendo aqueles números ali em cima? Cada um deles tem uma animação fazendo um resumo de uma parte. Olha só.
Bem maneiro, né? E em 2004, com o início da serialização de Steel Ball Run, o site ganhou uma atualização contendo um resumo do primeiro capítulo da parte 7. E não só isso, Steel Ball Run ganhou um site próprio. Esse tinha informações sobre cada um dos personagens, sobre como funcionava a corrida, mostrando os pontos em que os corredores teriam que chegar. Também mostrava no mapa onde está cada parte do cadáver santo e quem está com a posse de qual parte. E o mais legal, igual no outro site que tinha animações mostrando o resumo de cada parte, aqui eles fizeram vários teasers animados para cada arco do mangá. É surreal parar pra pensar que agora a gente tá recebendo material promocional em forma de trailer do anime da parte 7 e literalmente há 20 anos atrás tava rolando a mesma coisa, só que em um formato diferente pro mangá. A gente tá vendo em tempo real uma única obra impactando duas gerações diferentes através de mídias diferentes. Bem, como vocês sabem, enquanto o Araki escrevia Steel Ball Run, ele resolveu mudar a história do formato shonen pro formato seinen. Então a partir daí, ela vai aparecer de forma constante no site da Uta Shueisha, enquanto o shueishamanga.net iria perder esse visual infantil durante os próximos anos para se tornar mais um catálogo de mangás. E em 2005 também foi o ano em que esse lugar lindo em que você vem para ouvir minha voz enquanto lava louça, chamado YouTube, foi criado. Possivelmente isso aí que tá passando na tela é o primeiro, ou se não, um dos primeiros vídeos envolvendo o Jojo que foram postados aqui. Durante os primórdios do YouTube, os únicos vídeos de Jojo eram os que envolviam jogos como Heritage from the Future, o Jojo, o jogo de Phantom Blood e o OVA da parte 3. Essas 4 adaptações eram as coisas mais, vamos dizer, mainstream de Jojo até o momento. E ficou nessa pelo YouTube durante 2005 até 2008. Vale fazer uma pequena menção de que deveria sair o OVA da parte 1 em 2007, que ficou perdido. Eles também criaram um site em Flash promovendo esse filme esse ano. Só que assim como o filme, a gente nunca vai saber como era pra ser esse site, porque ele tá com todos os links quebrados. A gente só consegue ver como era o layout com essa máscara de pedra girando eternamente. O único link que funciona é o link que leva pro blog do filme, mas até aqui não tem nada demais. Só tem alguns registros de antes do filme ser lançado e um agradecimento pelo filme ter sido um sucesso nas suas 2 exibições. Então, virou, né? Você sabe o que virou. Em 2009 surgiu o primeiro vídeo de análise de Jojo no YouTube. Ele veio desse canal chamado Willow Shade. Esse cara não só foi a primeira pessoa a fazer um vídeo de análise, como também acho que posso dizer que ele foi o primeiro canal de Jojo no YouTube. Ele fez outros vídeos falando sobre a obra, até em formatos que iam ficar populares muito depois, tipo top 10 alguma coisa, reviews de um produto antigo em forma física. Cara, ele já tava fazendo o que eu e vários outros criadores de conteúdo fazemos hoje em dia, só que em 2009. Infelizmente ele parou de fazer vídeos. Eu acho que ele poderia ter crescido muito se tivesse continuado, levando em consideração que o último vídeo dele foi bem na época que o anime tava começando a sair, e ele já tava conseguindo pegar bastante views com esses vídeos. Pelo menos é bacana saber que ele ainda tá ativo na internet, já que no canal dele, nas playlists, ele tem uma playlist de favoritos que ele continua atualizando até hoje. Durante esse período, entre 2005 a 2010, Jojo não teve nada de muito significativo na internet. Nesse meio tempo, Steel Ball Run estava em produção, sai o jogo de Phantom Blood, sai o filme de Phantom Blood também, o novel chamado O Livro foi lançado, a segunda edição do spin-off Assim Falava Kishibe Rohan, a parceria de Jojo com o Louvre, e 2 anos depois sai o mangá Rohan no Louvre. A marca Jojo estava ativa, mas na internet em si não estava rolando nada demais, nenhum material promocional novo, nem nada assim. Até chegar em 2011 e 2012. Esses 2 anos foram decisivos para essa franquia virar o que virou hoje. Nessas 2 datas foram comemorados os 25 anos de publicação do mangá e 30 anos de carreira do Araki. O próprio Araki criou um site oficial em que ele divulgava novas informações sobre o mangá e várias lojas de action figures. Diversos projetos novos foram anunciados, como o Versus Jojo, um projeto em que outros autores escreveriam light novels de Jojo, como o Purple Haze Feedback, Over Heaven e George Joestar. Outro projeto era um jogo online chamado Jojo Royale, mas calma, não é aquele que você tá pensando, a gente ainda vai chegar lá. Isso na verdade foi uma parceria com o Google+, que tinha acabado de ser lançado, e aí eles resolveram fazer esse evento tematizado de Steel Ball Run. A cada estágio os participantes teriam uma atividade diferente, valendo um prêmio único. Tipo, no estágio 1 você responderia um quiz, no estágio 2 você precisaria tirar uma foto fazendo uma Jojo pose, e por aí vai. No fim, os melhores participantes de cada etapa eram escolhidos e os outros eliminados. O evento durou 235 dias, até sobrar só um participante. Infelizmente, as imagens e vídeos do participante não estão mais carregados
carregando, então a gente nunca vai ficar sabendo quem foi o vencedor da corrida Steel Ball Run digital. Essa é a primeira e a única coisa legal que eu vi envolvendo o Google+. Vamos falar a verdade, esse negócio foi uma má ideia desde o início, eu nunca vi ninguém usando esse trem. E durante essa comemoração e esses projetos, tiveram dois principais, e os dois aconteceram na mesma data, no dia 5 de julho. Primeiro, o anúncio do jogo JoJo All-Star Battle, o retorno de JoJo para os jogos de luta numa nova geração, e o segundo e mais importante anúncio foi... Sunlight Yellow Overdrive! 25 anos desde sua criação no mangá e 19 anos depois da sua última adaptação em formato de filme animado, JoJo finalmente iria ganhar uma nova animação em forma de série semanal, que fez a sua estreia naquele mesmo ano no dia 6 de outubro, adaptando as duas primeiras partes, Phantom Blood e Battle Tendency. E bem, não foi nenhum estouro em questão de popularidade, mas foi um bom começo. A David Production com certeza colocou muita personalidade nessa adaptação. Uma coisa especial que tem que ser ressaltada é o sound design desse anime. Eles fizeram um trabalho surreal com os sons dessa adaptação, desde a trilha sonora até a música da abertura, a música de encerramento e os efeitos sonoros que eles usam durante os episódios. Isso é uma coisa que vai melhorando a cada parte, principalmente quando começam a aparecer os stands. Então, mesmo não sendo uma explosão de popularidade, foi o bastante para agradar toda a comunidade que estava tanto tempo sem ter nada. E mesmo que de forma tímida, colocou JoJo no radar do público ocidental. Isso significa que fez sucesso bastante para que uma adaptação das partes seguintes fossem feitas. Em 2014, a adaptação da parte mais popular, Stardust Crusader chega e a partir daí o anime começa a crescer e furar a bolha do nicho. Muito graças aos memes, o mais popular dele é Querido Continua, que toca Roundabout no final dos episódios da parte 1 e 2. Várias das pessoas que conheceram pela parte 3 foram assistir desde o início e viram que isso toca no final dos episódios. E aí teve aquele momento de, então o meme veio daqui? A adaptação derivou em duas coisas. Um website oficial para promover o anime, contendo detalhes sobre a produção, sobre os personagens, entrevistas com os dubladores e trailers. Olha só que legal como o YouTube era na época que isso aqui estava saindo. E de tempo em tempo o site foi atualizando, de acordo com qual era a parte mais recente. E a outra coisa que surgiu junto do anime foi um broadcast chamado JoJo Radio, um programa semanal contando com a presença dos dubladores e dos membros da produção do anime. Essa primeira edição do programa foi apresentada pelo Ueda Yoji, o dublador do Speedwagon. Agora, os programas da parte 3, 4 e 6 foram apresentadas de forma temática, de acordo com o protagonista de cada parte, sendo o entrevistador. Então vamos supor que você seja um japonês em 2014, numa sexta-noite, tu terminou de jantar, tu tava assistindo Stardust Crusaders, e aí tu vai lavar a louça, liga o rádio e tem um programa com o dublador do Jotaro conversando com o dublador do Dio sobre o episódio que você acabou de assistir. E no próximo ano a mesma coisa, só que com o dublador do Josuke conversando com o dublador do Okuyasu. Esses programas foram vendidos em volumes depois que a produção de cada uma das adaptações acabou. Até a quarta edição era um programa exclusivo do Japão, mas a partir de 2020, com a quinta edição, ele passou a estar disponível legendado em inglês no canal japonês de anime da Warner. Se você entende de inglês, vale a pena dar uma olhada, tem algumas pérolas, tipo o dublador do Jonathan imitando o Dio. Antes de continuar com o anime, eu vou ter que abrir um espaço aqui para comentar sobre a evolução dessa franquia em outro tipo de mídia.
Também em 2014 começa a saga dos jogos pós-anime de JoJo, 90% deles sendo jogos de celular. O primeiro antes do enxame de jogos mobile é o JoJo All-Star Battle. Eu não sou expert em jogos de luta, então não dá pra fazer uma análise técnica sobre se o jogo é balanceado, se o combate é bem feito. O que eu posso dizer é que se você é fã, tu vai se divertir bastante por algumas horas jogando isso aqui, como foi o meu caso. Agora, se você é fã de JoJo e fã de jogos de luta, aí eu acho que você vai ficar bastante tempo jogando isso aqui. Eu ainda acho que o Heritage from the Future é mais divertido, mas esse jogo tem um certo charme. Outro que saiu nesse mesmo ano se chama JoJo Stardust Shooters. Eu não curto muito esse estilo de jogo de celular que parece uma coisa meio Dragon Ball Dokkan Battle. Na verdade, eu nem tenho certeza se parece o Dokkan Battle. Eu não entendi como isso aqui funciona exatamente. Eu só sei que ele recebeu suporte de 2014 até 2021, então tinha bastante gente que jogava isso aqui. Em 2015 no Japão e 2016 no resto do mundo, JoJo Eyes of Heaven é lançado exclusivamente para PlayStation 3 e PlayStation 4. E olha, o que eu vou dizer sobre isso? É o clássico jogo de arena genérico de anime. Se você é fã, você vai se divertir muito com o modo história, que tem todo o fanservice de juntar todos os JoJos em uma aventura só. Mas depois de terminado, tu vai jogar o modo versus umas 5 vezes, vai achar legal ver os diálogos e as animações dos ataques especiais de cada personagem. Mas depois disso, tu vai guardar o jogo e nunca mais olhar pra cara dele. Em 2017, fizeram outro jogo mobile chamado Diamond Records. Esse já é mais legalzinho que o jogo mobile anterior. Ele começou como um beat'em up da parte 4. Entretanto, em uma atualização em 2018, eles mudaram totalmente a gameplay para um jogo de batalha em turnos. E até o suporte do game acabar em 2019, ele teve 91 personagens e cenários da parte 1 a 5. Esse parece ter sido o jogo de JoJo mobile mais legal que teve. A parada desses jogos de celular é que eles têm como estratégia lançar um desses toda vez que sai uma parte nova em anime. E o próximo de 2018 foi o JoJo Piter Pater Pop. É um joguinho de quebra-cabeça, parece um Candy Crush de JoJo. A sua mãe provavelmente ia adorar. Em 2019 sai para máquinas arcades exclusivas no Japão o JoJo Last Survivor, um jogo Battle Royale com os personagens do anime. Esse é um que parece ser muito divertido. Ele estar preso no Japão foi um tiro no pé gigante, porque ele saiu bem na época em que jogos Battle Royale estavam em alta, e o anime também estava em alta. Esse jogo teria feito muito sucesso se saísse no mundo todo. Eu ainda sonho com a possibilidade de um jogo nesse estilo, só que ao invés de ser Battle Royale, seria tipo Marvel Rivals, só que de JoJo. Só que é complicado, JoJo não ganhou nenhuma parceria com Fortnite ainda. E o último e mais recente até a data desse vídeo é o JoJo's Bizarre Adventure Ora Ora Overdrive, que é um jogo mobile de RPG tático. Porém, é bem frustrante que a maioria dos jogos de JoJo são jogos de celulares que nem estão disponíveis pra gente. Só tivemos 2 jogos grandes pós-anime, o All-Star Battle e o Eyes of Heaven, e esses 2 já são velhos hoje em dia. Eu não vou contar o All-Star Battle R como um jogo novo porque é só um remaster. E também não vou considerar aqueles jogos que tem a participação de algum personagem de JoJo, tipo Jump Force. E o pior é que não tem nenhum anúncio, nenhum rumor de que estão planejando fazer um jogo grande de novo. A gente realmente tá num mato sem cachorro. Eu ainda acho que o Heritage from the Future ainda é o melhor jogo de JoJo. Sim, um jogo do fliperama da época do Play 1, na minha opinião, é melhor que todos os outros que vieram depois. Pra eu falar que um jogo de 26 anos atrás é o melhor que teve até hoje, é porque a situação realmente tá precária. Com essa constatação triste, a gente encerra essa parte sobre os jogos. Em 2016 chega a adaptação de Diamond Unbreakable, e a esse ponto o JoJo já tá com os braços e as pernas pra fora da bolha. Nas minhas buscas, olhando em que ponto o JoJo começou a ser comentado com mais frequência aqui no Brasil, foi justamente durante a adaptação da parte 4. Uma comunidade ainda maior estava se formando em volta do anime. Foi aqui que chegou naquele ponto em que a galera começou a pensar: ok, a comunidade tá começando a ter mais gente que se tornou fã do anime sem conhecer o mangá do que o contrário. Em 2017 essa parte até ganhou um live action próprio. JoJo tava voando muito, mas a gente não fazia ideia do quão alto esse voo ia chegar. Em 2018, o anime da quinta parte chega e, meus amigos, se a parte 3 e 4 fez JoJo começar a voar, a parte 5 fez JoJo decolar igual um foguete. Não é que Golden Wind fez JoJo ficar mais popular entre quem já tem costume de ver anime, não. O piano do Diorno fez a internet inteira parar pra ver esse anime. A animação, a trilha sonora, os personagens, as piadas internas, tudo que era de um nicho de repente estava sendo compartilhado em todo canto que você pode imaginar na internet. O timing de lançamento dessa parte foi o mais importante, porque ela foi lançada bem no período em que tinha se tornado um fato no mundo inteiro que a internet e as redes sociais são coisas que agora fazem parte do cotidiano das pessoas.
E olhando nesse contexto, Golden Wind não só furou a bolha dos fãs de Jojo. Golden Wind fez Jojo fazer parte da história da internet, ainda mais com a enxurrada de memes que surgiram nessa época. O negócio do fã de Jojo ser chato e repetir a mesma piada o tempo todo só existe por conta desse período, porque se tu parar pra pensar, a fã de qualquer coisa repete a mesma piada desde sempre. Só que como o negócio ficou super mainstream de um momento pro outro, a galera que não era fã não tinha como ignorar os fãs repetindo essas piadas, porque elas estavam em todos os lugares. Inclusive, esse que vos fala só conheceu o Jojo de certa forma por conta disso. No meu caso, foi quando um amigo meu me encheu o saco pra assistir isso. E a minha intenção era ver e falar que eu achei uma merda. A minha primeira reação quando eu fui ver foi pensar, ué, cadê o loirinho que eu vi nos memes? Você imagina a minha surpresa quando eu descobri que o loirinho na época só aparecia na última parte animada. Eu não tô dizendo que Golden Wind é a melhor parte, que tem a melhor história e que é o melhor anime de 2018. Isso tudo é subjetivo, depende da opinião de cada um. Agora, uma coisa é fato. Essa parte animada foi o ápice de sucesso dessa franquia. Não tem nada nem antes nem depois, pelo menos até agora, que teve o mesmo impacto que isso aqui teve. Gostando ou não, Vento Áureo elevou Jojo a uma franquia popular no mundo todo. Esse sucesso obviamente fez a comunidade ficar gigante e se espalhar em volta da internet toda. E nos próximos anos, diversos criadores de conteúdo surgiram abordando a franquia. Aqui no Brasil em especial, temos canais como aquele canal lá, O Mecânico, Rick, Johnny João Estrela, Jontes Joestar e o Purim. Eu gosto de imaginar todos esses como se fossem a primeira geração de criadores de conteúdo de Jojo aqui no Brasil, porque eles começaram bem na época pós Golden Wind, em que a comunidade ainda estava muito em alta em volta dessa parte. O nome Jojo's Bizarre Adventure estava no topo do mundo. Olha como as coisas evoluem, você lembra como eu tava falando sobre a franquia no início do vídeo, né? As pessoas precisavam ficar caçando fansites pra conversar com os outros fãs ou pra procurar alguma informação. E agora essa mesma comunidade dominou a internet inteira por um período. Mas e depois que essa poeira baixou? Após essa explosão dourada, os anos passaram e a franquia continuou em crescimento. Ainda mais em 2021, quando o spin-off do Rohan ganhou uma adaptação em anime dublada na Netflix. E logo em seguida foi anunciado que a parte 1 e 2 também chegariam na Netflix dubladas, com participação do Guilherme Briggs e do Wendel Bezerra. E de pouco em pouco as outras partes também foram levadas pra Netflix com uma dublagem própria. Assim, eu lembro que na época que tava saindo era um consenso entre a galera que a dublagem tava muito boa. Aqui e ali tinham alguns pitacos sobre como poderia ser, algumas pessoas achavam que o Briggs teria ficado ótimo de Dio, mas nada fora do comum. Eu acho a dublagem ótima, tem algumas coisinhas muito específicas que me incomodam um cadinho, tipo não ter mais a parada do personagem aleatoriamente soltar o inglês no meio da conversa. Eu acho que seria intancável se o Briggs, dublando a cena do Joseph olhando a Lisa através da fechadura, virasse pra câmera e mandasse um nice. Mas também eu não sei se ia funcionar sempre, tipo, imagina o Joseph velho falando oh my god, ao invés de falar ah meu Deus, podia ficar estranho. De qualquer forma, a grande parada da dublagem é que, independente do nosso gosto pessoal, é melhor ter a opção de ver dublado ou legendado do que só ter a opção de ver legendado. É mais uma questão de acessibilidade. No fim das contas é mais opção pra você. Em 2019 fizeram um abaixo assinado pra Jojo ser dublado na Unidub. Tiveram 1.486 assinaturas e bem, eles conseguiram. Agora, saindo da questão da dublagem e focando mais na distribuição em si, a vinda de Jojo pra Netflix não foi exatamente o casamento dos sonhos. Na verdade, é o completo contrário. A relação dos fãs de Jojo com a Netflix parece um relacionamento tóxico. Após 3 anos repetindo sem parar que a parte 6 nunca seria animada, a comunidade de Jojo recebeu um presente em abril de 2021. O anime de Stone Ocean foi oficialmente anunciado. E mais, o lançamento inicial seria exclusivo da Netflix. Criou-se um hype gigante, todo mundo gostou da dubladora da Jolene, todo mundo gostou da música tema dela, isso tinha tudo pra ser incrível. E quando o anime chegou em dezembro de 2021, a gente recebeu um grande balde de água fria. A Netflix mudou totalmente a forma que eles distribuíam os episódios e lançou apenas 12 episódios. E aí o que parecia um sonho começou a virar um pesadelo, porque além dessa estratégia de marketing terrível, o anime em si não tava lá essas coisas. Olha, eu sei que era uma missão muito difícil superar Golden Wind. Mas pô, pelo amor de Deus, tinha alguns momentos que tava parecendo que eles estavam sem dinheiro pra animar. Só que beleza, eles não conseguiram o fenômeno de popularidade da parte anterior, e isso por si só não torna o anime ruim. O problema na verdade é o que veio depois, ou melhor, o que não veio depois. O próximo lote de 12 episódios só chegou em setembro de 2022, e os últimos episódios em dezembro. A gente ficou quase o ano inteiro sem ter absolutamente nada de Jojo, sem saber quando teria, porque a Netflix só anunciou que vai sair lá pro final de 2022. E sabe a parte mais desgraçada? 4 meses antes do anime começar, o Araki tinha acabado de encerrar o mangá de JoJolion, e dessa vez ele tirou um grande tempo pra descansar. Ele só foi voltar com a parte nova em 2023.
Ou seja, em 2022 a gente quase não teve anime e também não teve mangá. A única coisa nova que teve foi o lançamento do JoJo All-Star Battle R, que nem é um jogo novo. Ah, e é bom lembrar que lá no Japão o anime de Stone Ocean foi exibido normalmente de forma semanal, igual sempre foi. É só aqui no ocidente que a Netflix fez questão de sacanear a gente. Aí eu te pergunto, 2022 foi ou não foi o ano mais amaldiçoado pra ser fã desse trem? Graças a esse circo, todo o hype envolvendo o JoJo diminuiu drasticamente. Olha, eu não acho que o anime de Stone Ocean é ruim. Tem alguns problemas, mas eu até que gosto, principalmente lá pra reta final. A questão é que esse vacilo da Netflix fez a comunidade pegar uma birra com ela que dura até hoje, e com razão. O que piora tudo é eles terem feito isso numa parte que tem a importância que essa teve. Se, por exemplo, num universo muito doido a Netflix tivesse feito isso com a parte 2, não seria tão ruim assim. Agora, fazer isso com a parte que encerra a franquia toda? Porra, aí é muita sacanagem terminar o negócio e deixar todo mundo com um gosto ruim na boca. Enfim, eu desabafei aqui. Eu acho que todo mundo que foi fã de JoJo nessa época teria dito tudo isso também. Em 2023, a parte 9, JoJo Lands, entra em produção. E a esse ponto, eu não sei se dizer que a comunidade ficou estagnada seria correto, porque estar no catálogo da Netflix com certeza fez bastante gente nova conhecer a franquia, e ainda faz até hoje. Só que definitivamente aquele fervor pós parte 5 já não existe mais. Os anos depois de Stone Ocean foram bem mornos na comunidade. Até chegar em abril de 2025, em que no evento JoJo Day, a animação de Steel Ball Run foi oficialmente anunciada. E em setembro sai um teaser trailer confirmando a data de lançamento para 2026. E nesse instante, nós chegamos no período atual da franquia. Todo mundo tá com uma grande expectativa para Steel Ball Run. A torcida é para que seja a melhor parte adaptada até então. A questão é que, como eu disse no início do vídeo, todo mundo também tá super apreensivo sobre como isso vai ser. A principal questão é, será que Steel Ball Run vai ter o mesmo impacto que Golden Wind? E se chegar no dia de lançamento e não tiver? Olha, é claro que a gente quer e torce para que essa parte seja a melhor possível, mas a questão é, Golden Wind ficou no topo por muito tempo, mas até essa parte que parou a internet, eventualmente abriu espaço para que anos depois outra obra também explodisse na internet toda. E com o tempo vai surgir uma obra nova que também vai repetir esse processo. Eu espero que Steel Ball Run realmente seja um sucesso inacreditável e seja ainda maior que Golden Wind, mas se não for, tá tudo bem, contando que seja uma boa adaptação. Eu tô reparando esse comportamento entre o pessoal de que Steel Ball Run tem que ser o anime que vai ressuscitar a comunidade de novo. Cara, se tem uma coisa que dá pra tirar de toda essa volta que nós demos em volta da história dessa franquia na internet, é que as coisas vêm e vão. Fox, o criador do Golden Heritage, após anos de estudo, hoje é um medievalista e bibliotecário credenciado. Chatterrise Akai, o criador do JoJo News, em 2017 encerrou o suporte do fansite, percebendo que a esse ponto, JoJo já tem várias fontes oficiais de informações, e nesse meio tempo ele criou uma família toda. Darshi, um dos criadores do maior fansite italiano de JoJo, hoje faz vídeos e lives de gameplay no YouTube. Todas essas pessoas fizeram e foram importantes em um período dessa comunidade. E o fato de que esse período passou não significa que ele perdeu seu significado. Steel Ball Run pode ser um sucesso absurdo que vai chacoalhar a internet toda e fazer todo mundo achar os fãs dessa obra insuportáveis de novo. Porém, mesmo se isso não acontecer, não vai apagar a época em que isso aconteceu e com certeza não vai diminuir a experiência de alguém que ainda vai conhecer essa obra no futuro. Eu cheguei nessa festa um pouco atrasado. Eu criei esse canal bem no período em que o gás dessa comunidade já tinha passado. E mesmo assim, eu nunca me diverti tanto fazendo parte dessa comunidade igual eu me divirto hoje em dia. E eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão assistindo também, porque nós recentemente chegamos aos 100k. E sabe de uma coisa? Assim como todas essas pessoas que fizeram parte dessa comunidade há vários anos atrás, eu também não sei como as coisas vão estar nos próximos anos. Eu não sei se eu ainda vou estar fazendo vídeos, eu não sei se eu vou continuar fazendo esse mesmo tipo de vídeo, eu nem sei se eu ainda vou estar vivo nos próximos anos. Mas independente do que acontecer, o fato é que até chegar lá, a gente devia aproveitar esse momento presente ao máximo antes dele passar. E não agir como se a comunidade toda dependesse do sucesso de uma adaptação. É o conjunto da obra como um todo que fez essa franquia se tornar tão especial para tanta gente. Eu não sei exatamente quando foi a primeira vez que eu vi algo relacionado a JoJo. Provavelmente foi algum meme, eu acho que foi aquele do JoJo, eu abandono a minha humanidade, da parte 1. Eu já tinha visto o primeiro episódio da parte 4, que eu não tinha entendido absolutamente nada, mas eu só comecei a acompanhar de verdade quando lançou a parte 5. Eu até tenho um vídeo privado aqui no canal onde eu falo das estreias de 2018, e eu comentava bem por cima do primeiro episódio de Golden Wind. No começo eu não entendia
entendia nada, eu vi os 3 primeiros episódios semanalmente, e depois eu resolvi voltar e assistir desde a parte 1. Foi meio estranho sair dos stands e ir pro Ramon, ainda mais já sabendo que o Jill já tinha um filho no anime. Naquela época eu trabalhava como designer gráfico numa agência, e aquilo tava me matando. Eu tinha umas crises meio que de ansiedade, com muita frequência, saía do trabalho 1h30 da manhã, meia-noite. Eu já tava tentando criar um canal pra falar sobre animes, mas foi quando eu comecei a postar de Jojo que as coisas realmente mudaram. E aí eu comecei a ver um monte de gente comentando sobre os meus vídeos, falando quanto eles eram divertidos, como aquilo tava deixando eles felizes, e que, sei lá, mano, às vezes a gente não pensa que você tá fazendo um bagulho totalmente sem compromisso nenhum e tem alguém que tá passando por um dia meio merda, e esse vídeo pode ajudar ela de alguma maneira. Eu comecei a postar vídeos sobre Jojo ali no meio da pandemia. Foi na época onde as primeiras temporadas estavam recebendo dublagem aqui no Brasil. E aí toda uma nova legião de fãs começou a surgir. Isso é uma coisa que pouca gente fala, né? Como a Netflix fez bem pro anime. E o engraçado é que quando eu lancei o meu primeiro vídeo de Jojo, eu recebi alguns comentários de pessoas me alertando pra tomar cuidado. Porque falavam que o fandom, ele era muito tóxico e isso podia ser ruim pro meu canal. Naquela época, sei lá, eu tinha uns 4 mil inscritos. Mas, por incrível que pareça, aconteceu exatamente o contrário. 4 ou 5 anos de homens fortes em poses gulosas. Eu consigo contar nos dedos os comentários maldosos que eu recebi. A imensa maioria do público foi incrivelmente gentil comigo. Me acolheram do jeito que, mano, eu não sei agradecer. E eu acho que eu nunca vou encontrar uma obra que eu goste tanto quanto Jojo. Mas, no fundo, a parada que realmente mudou pra mim, mudou a minha vida, é o fandom do mangá, o fandom do anime. Porque, mano, essas pessoas realmente, elas mudaram minha vida, eu fico muito feliz quando eu abro um vídeo e tem as pessoas comentando. Quando eu comecei a falar sobre Jojo, eu nunca tive a ideia de parecer que eu sou a pessoa que mais entende sobre o mangá, ou que eu sou um especialista, que eu sou um cara que sabe tudo sobre a obra. Existem muitos canais ou pessoas na internet que entendem 1000 vezes mais de Jojo do que eu. Curiosidades sobre arte, sobre detalhes da obra, sobre nomes de personagem, mas mesmo assim, o fandom me abraçou de uma maneira que é inacreditável. Eu sou muito grato quando eu abro uns comentários e tem alguém falando que o anime ajudou ela de alguma maneira, que ele começou a ver Jojo por causa do meu canal, dando risada de algo que eu falei completamente do nada, que não faz o menor sentido. E eu sei que dificilmente eu nunca vou encontrar um mangá ou uma obra que eu ame tanto igual Jojo, porque a combinação de coisas que o Araki traz pra Jojo deixa ele tão único. Não existe nada que seja minimamente parecido com Jojo. Não existe nada que seja tipo Jojo. Jojo, ele é único e ponto. E eu acho que isso que transforma esse mangá tão especial. Sou apaixonado pelo mangá, pelo anime. Ele mudou a minha vida. Sou muito grato por a minha obra favorita ter um fandom tão incrível como esse. E é isso, mano. Muito obrigado ao Gap aí por estar fazendo mais um vídeo. Já disse como sou fã do Gap. E o Gap pra mim hoje é a grande voz de Jojo aqui no Brasil. Olá, eu sou o Pedro Alcântara, eu trabalho com dublagem, sou dublador, diretor de dublagem, e eu dirigi a dublagem de JoJo's Bizarre Adventure e dublei também o Iggy. E eu vou contar um pouco, mais ou menos aqui, como é que foi que eu conheci a obra. Bom, muita gente que acompanha a dublagem, às vezes tem uma impressão equivocada de que o pessoal que trabalha com dublagem é totalmente alheio às obras, assim, a gente não é fã, não se importa muito, mas eu acho que essa impressão tá mudando um pouco nos últimos anos, principalmente porque tem muita gente que era fã de dublagem e se tornou dublador, então o contato entre os dubladores profissionais e o público aumentou, né? A distância diminuiu um pouco. Mas também tem a pessoa que acha que a gente é fã de tudo, o que também não é verdade, porque ninguém é fã de tudo, é um trabalho, né? Mas no caso eu sou muito fã de Jojo. E o que aconteceu é que muitos amigos meus já tinham me indicado a obra, já tinham me mostrado memes, eu já tinha visto um ou outro trecho e eu fiquei super empolgado, porque a obra tem uma estrutura muito única, mas eu não tinha tempo. Só que aí chegou um dia que Jojo virou meu trabalho, e aí eu pude acompanhar. E foi mais ou menos assim, era um final de ano, e aí eu tava abrindo a minha pastinha lá, onde eu recebi o material dos projetos que eu ia dirigir, e aí tinha um nome lá que eu achei esquisito, e aí eu joguei no Google pra entender o que era, e era aquele, assim falava Rohan Kishibe. Ficou Kishibe Rohan? Enfim, olha só, o cara que dirigiu, não lembra por quê, porque minha cabeça tá ficando maluca já, né? E aí eu vi que era spin-off de Jojo, os ovas lá do Rohan,
E aí eu pensei, bom, bacana, talvez eles queiram dublar Jojo algum dia, então é melhor eu assistir. E aí eu comecei a assistir, depois fui dar uma olhada no mangá, como é que era, ver as diferenças. Então, basicamente, quando eu comecei a dirigir a dublagem de Jojo, porque teve um intervalo de alguns meses entre a dublagem desse spin-off e a dublagem do anime principal, quando eu peguei pra dirigir a dublagem de Jojo, eu já tinha assistido tudo. E aí veio a pandemia, né, e eu tava isolado, né, com o meu pai, no apartamento, e a gente ficava alternando assim, porque a nossa única diversão, né, nossa única distração era assistir TV, então a gente alternava entre Doctor Who, Star Trek e Jojo. E ele assistiu a maior parte de Jojo comigo. E eu tenho lembranças muito boas de Jojo. Primeiro porque foi um trabalho muito legal de se fazer, apesar das dificuldades. Eu tenho sempre respeito pelas coisas que eu dirijo, até quando eu não sou muito fã. E era a distração que eu tive na minha vida num momento muito sombrio aí que a gente passou, numa época muito triste. E, cara, Jojo é incrível pra mim, né? A arte é muito única. É claro que a gente pode traçar semelhanças de Jojo com, sei lá, o Hokuto no Ken, né? Que o começo era muito parecido ali na estética, mas ainda assim Jojo tem uma personalidade muito própria. E Jojo me cativou muito, porque o que acontece? É muito fantasioso, é tudo muito exagerado, só que você vê que existe, o Araki até já falou nisso numa entrevista. Ele pensa muito sobre o espírito humano, sobre a coragem, sobre a bravura, sobre você enfrentar as adversidades. E então é isso, né? Tudo que a gente gosta vai aparecer em algum momento de Jojo. Sobre o que é Jojo? Sobre tudo, né? Sobre a vida. É sobre fantasia, sobre lutinha, sobre projeções espirituais que podem ser alienígenas e tudo mais. Sim, mas também é sobre a forma como a gente vê a vida. Então eu tenho uma relação muito forte com Jojo. Não é tão antiga assim como muita gente talvez tenha presumido, né? De que eu conhecia Jojo muito antes, que eu acompanhava desde que eu era pré-adolescente. Não aconteceu dessa forma, mas é muito importante pra mim por todos esses motivos. E é isso, eu queria agradecer ao Araki por ter criado essa obra que é tão importante pra gente e continuar escrevendo aí na parte 9, firme e forte, e agradecer aí pela oportunidade, pelo espaço para poder compartilhar tudo isso. Espero que eu não tenha falado demais. Muito obrigado. Se cuidem, evitem coisas ruins e façam coisas boas. Eu não lembro exatamente como conheci Jojo. O que eu lembro é que foi mais ou menos em 2019, quando estava saindo a parte 5. Eu acho que foi uma mistura de pessoas que eu já conhecia, já falavam sobre, e também um pouco de exposição da internet, de todo mundo falando, isso daqui é uma Jojo reference e tudo mais. Aí te dá um pouquinho de curiosidade de saber sobre também. E por que Jojo foi importante pra mim? Isso é uma pergunta interessante, eu acho. Primeiro de tudo, né? Eu fui a pessoa responsável por apresentar Jojo pro Gap. Então, se esse canal existe hoje em dia parcialmente, é por minha causa e minha pequena obsessão autista na época sobre Jojo e ficar enchendo o saco dele pra assistir também. Foi uma obsessão por um certo tempo. Eu sempre achei Jojo muito legal. Eu nunca fui muito chegado em anime, mas Jojo em específico sempre teve algo especial, sabe? Eu acho que em partes é por ser algo tão criativo e não ser só, tipo, me soltar poderzinho X ou Y, mas ter toda a ideia de um stand que é muito complexo, que pode fazer várias coisas. Claro que tem stands, principalmente no começo, que são tipo, me dar porrada forte, mas tem muitos stands, são super interessantes, tem ideias muito legais e definitivamente uma atenção, né? Então, eu diria que foi assim, se for considerar a quantidade de anime que eu já assisti na minha vida, foi provavelmente um dos animes que mais me influenciaram durante a minha vida. Já criei muito OC em cima de Jojo. É legal, é um anime bem especial pra mim. Oi, eu sou Stral, e basicamente eu conheci Jojo em 2020 na época da pandemia. Eu não fazia literalmente nada em casa, e vira e mexe era bombardeado com os vídeos dos Pillar Man e a parada das poses. E uma galera que vivia falando que Jojo era anime de gay. Então eu pensei, vou dar uma olhada nisso daqui pra ver qual que é desse negócio. Só que logo de cara eu levei um susto, porque apareceu aquele Tube Continued. Nossa, meu inglês é uma merda, hein? E nesse tempo sempre apareciam uns memes dessa parada, então meio que isso despertou ainda mais minha curiosidade e eu resolvi continuar. Até que eu me viciei completamente.
Eu passava o dia todo assistindo os episódios até que cheguei na parte 5. Eu acho que já cheguei a rever ela papo de umas 4 vezes no ano. E talvez seja justamente por causa dela que eu curto ter uma aparência mais feminina, já que eu amava a androginia de alguns personagens. De certa forma, eu praticamente cresci assistindo o Jojo. Me lembro que logo depois que terminei o anime e que ainda tava bem longe de lançar Stone Ocean, nem se falava dele direito, eu fui pro mangá e foi literalmente a primeira vez que eu chorei lendo alguma coisa quando cheguei no final. Só que depois disso daí, foi uma época meio ruim pra mim. Teve um ano que eu me mudei pra outra cidade. E eu sou um cara horrível com mudanças. Eu não consigo suportar direito mudanças muito bruscas na minha rotina. Pra quem já me viu fazendo live pode não parecer, mas eu sou tímido de uma forma absurda. Mas voltando ao assunto, nesse tempo, era quando eu tava lendo JoJo. E acho que meu vício pela obra começou a aflorar ainda mais quando chegou na parte 8. Eu passava literalmente a aula toda lendo isso. JoJo foi o ápice pra mim. Eu me sentia bem num nível gigantesco quando abri o Mangadex e ficava preso naquilo. Muita gente me mataria por isso, mas eu curti JoJo umas 5 vezes mais do que Steel Ball Run. Todo o tema de mistério da história, a imprevisibilidade e a bizarrice encaixava perfeitamente com o que eu gostava. Mesmo que eu enxergue muitos erros na narrativa, ainda mais no desenvolvimento de personagem, JoJo se encaixou como uma luva em mim naquela época. E é por isso que eu diria que JoJo marcou tanto a minha vida e virou um vício enorme. Só não mais do que JoJo Lands. Não sei se foi pela sensação de acompanhar mensalmente, mas a parte 9, com menos de 30 capítulos, virou oficialmente a minha favorita. Caralho, tem literalmente tudo que eu gosto nela. Ela tem uma vibe mais realista, tem crítica social foda, representatividade, a história envolvente, tem uma temática e plot muito imprevisível, os stands são uma parada absurda em conceito, em criatividade e no uso deles. Mesmo que muita gente não curta totalmente, eu sou o maior fã das batalhas estratégicas. Além de que a porradaria lá também não deixa nada a desejar, ela é a coisa mais linda do mundo. Ela também tá com um ritmo bem acelerado, o que pra mim é novidade nas partes de JoJo, e o desenvolvimento de personagem é incrível. Pra ter noção, até os vilões da semana tem momentos só deles pra entender suas conexões. E também foi justamente por causa de JoJo Lands que eu decidi criar meu canal. Eu diria que ele é um pouco underground, já que eu dou muito mais foco pra parte 9 de JoJo, mas meu objetivo com ele sempre foi ajudar a expandir ainda mais essa parte incrível, mesmo que eu demore bastante pra postar vídeos. Mas basicamente isso me ajudou a ter uma motivação na vida, já que antes eu não fazia literalmente nada, era o dia todo jogando LOL. Se ao menos eu fosse bom, serviria de alguma coisa, mas eu sou um monocatarina falido, então só perdi tempo e ainda perco nisso. Mas basicamente era isso que eu tinha pra falar, obrigado. Salve rapaziada, eu sou o Jontes Joestar, o Gap me convidou aqui para eu falar um pouquinho sobre como eu conheci Jojo e qual é a importância desse anime esquisito na minha vida. Basicamente eu recebi uma recomendação de um amigo meu amigo André, que era youtuber de Jojo também, mas que hoje em dia ainda é meu amigo, né, mas não faz mais vídeos de Jojo, e ele já era JoJoFag, tipo, há muito tempo. Se eu não me engano, eu comecei a assistir mais ou menos enquanto estava lançando o primeiro batch, né, o primeiro pacote de episódios de Stone Ocean, né, naquela divulgação maravilhosa que a Netflix fez. Os caras mandaram muito bem. Tipo, de início eu tive uma certa resistência pra assistir Jojo, porque eu, sinceramente, assim, eu não gosto tanto, assim, de animes no geral, tá ligado? Tipo, vários desses tropes, desses clichês de anime me afastam um pouco. Eu não tenho tanta paciência assim pra ver anime, então eu tinha um pouco de preconceito também. Então comecei pela parte 1, assim, eu lembro que o primeiro episódio eu achei muito bom, só que assim, a parte 1, sendo honesto, quando eu assisti a primeira vez, eu achei a parte 1 uma bosta, sabe? Eu não sabia exatamente decifrar se o anime era ridículo e engraçado de propósito, ou se ele só era meio bizarro, não intencionalmente mesmo. E, sei lá, a parte 1 ficou nesse limbo esquisito pra mim, que eu não consegui gostar tanto. Apesar de que o primeiro episódio é muito bom, possivelmente um dos melhores primeiros episódios de todos os animes aí. Mas sendo honesto, assim, eu não gostei tanto, assim, da parte 1. Então, tipo, a parte 2 eu já achei bem mais da hora, mas também não me apaixonei pelo anime. Quando eu cheguei na parte 3, eu comecei a entender mais qual era a brisa do anime, mas eu ainda não tava apaixonado, porque a parte 3 é muito arrastada, sabe? Então eu não consegui comprar tanto assim o anime ainda nessa fase, mas quando eu cheguei na parte 4, foi aí que eu me apaixonei e entrei num caminho sem volta com esse anime, assim, sabe? Porque, cara, a parte 4 foi onde eu virei fã mesmo do bagulho, sabe? Tipo, quando teve aqueles episódios iniciais lá do Kira, e aí toda essa mudança de proposta que a parte 4 tem, adotando um tom até meio policial, assim, né, uma cidade pequena, meio investigativo, e aí quando chega no arco do Bites the Dust lá, que o Kira prende o Hayato no loop temporal, e
E a gente acompanha todo esse clímax do anime sob a perspectiva de uma criança, tá ligado? Contra um vilão que tem um poder inderrotável, assim. E eu lembro que nesse arco do Bites the Dust eu falei, pode crer, é sobre isso que esse anime é, sabe? E aí eu lembro que a parte 4 tem essa posição bem especial pra mim, porque foi nela que eu entendi qual era a proposta do anime e parei de ficar procurando algo que eu nem sabia o que era, porque foi aqui que eu entendi sobre o que Jojo é e falei, pô, isso é muito da hora. E aí na parte 5, eu assisti a parte 5 em tipo uma semana, e a parte 6 eu assisti o primeiro pacote da Netflix, e depois eu li o mangá, que não tinha lançado ainda, depois eu li o mangá da parte 7. Essa experiência que eu tive com Jojo foi possivelmente a melhor experiência que eu já tive, não só assistindo um anime, mas, assim, experienciando obras longas desse tipo, sabe? Porque Jojo é uma obra que, apesar de ser longa e apesar de ter 6 partes, que são essencialmente a mesma história, é um universo que constantemente se renova e cada parte tem uma proposta diferente, tem uma atmosfera diferente, tem personagens, propostas até de interação entre os membros do grupo, a dinâmica entre os membros do grupo em cada parte é diferente. Então, apesar de que você tá vendo a mesma história ali com alguns dos mesmos personagens, é quase como se fosse um outro anime mesmo, sabe? E essa constante renovação, assim, de identidade, de proposta foi o principal chamativo de Jojo pra mim, no final das contas, e é uma coisa que basicamente não existe em nenhuma outra obra, especialmente nesse tipo, sabe? Você não tem outros mangás tão longos assim e que mudam tanto conforme a própria competência, mas também a visão artística do autor vai mudando, sabe? E essa visão artística é sempre um fator muito chamativo pra mim. Eu acho que obras como Jojo, que tem uma identidade visual, artística tão autêntica e tão original, sinceramente eu acho que obras assim são bem revolucionárias, especialmente hoje em dia, sabe? E especialmente no meu caso, assim, porque eu acho que eu nunca falei isso no meu canal, mas eu toco guitarra, tá ligado? Então, música é uma parte bem importante da minha identidade, e saber que música é uma parte indissociável do DNA de Jojo, né? Você tem stands, personagens e arcos que tem nome de música, nome de banda, e inclusive várias bandas que eu escuto muito, tá ligado? Não sei, faz pessoalmente essa obra ocupar um papel ainda mais especial, assim, na minha vida, porque especificamente, assim, no meu caso, música é uma grande parte da minha identidade, sabe, enquanto indivíduo mesmo. Então ver que Jojo compartilha desse interesse por música, digamos assim, pô, é muito foda. E também a questão do Araki ser um autor que não tá nem aí pra nada, que cria uma parte 7 que é como se fosse uma releitura da parte 1, e usando os mesmos personagens, os mesmos poderes, tá ligado? Vários conceitos iguais, que ele recicla e se autorreferencia pra criar uma história nova. Essa pachorra que ele tem de fazer um negócio maluco desse, nenhum outro autor faz igual. O Araki é muito foda. Jojo é muito foda, assim, sabe? Além de tudo isso que eu falei, é porque realmente não existe nada igual Jojo, e acho que não tem elogio maior pra se fazer pra uma obra como essa. Não era minha intenção, mas eu passei tanto tempo editando esse vídeo que, por coincidência, nesse meio tempo o canal chegou aos 100k de inscritos. E o tema do vídeo combina com isso, então dá pra dizer que isso aqui funciona como um especial de 100k não intencional. É bem surreal pra mim tá falando isso agora. Eu lembro como se tivesse acontecido semana passada, quando eu postei o primeiro vídeo de forma completamente despretensiosa, pensando, se der certo deu, se não der pelo menos eu tentei, vai ser o que tiver que ser. E pensar que isso já faz 2 anos, eu fico até sem saber o que falar. Eu tenho uma implicância em me referir a esse canal como canal de Jojo, porque eu não gosto da ideia de ser limitado a falar só de um tema. Mas esse canal surgiu falando de Jojo, e por mais que eu faça vídeo de outras coisas e vocês gostam desses vídeos, existe claramente um tratamento diferenciado quando se trata de Jojo. Então eu sinto que hoje a gente fecha um arco. O primeiro vídeo desse canal em 2023 foi um vídeo de Jojo, e hoje em 2025 chegamos aos 100 mil inscritos com um vídeo de Jojo. Como eu disse, eu não sei que rumo as coisas vão tomar daqui pra frente, mas eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui comigo. E eu não me refiro até essa parte do vídeo, porque você teve que ser guerreiro pra chegar até aqui, mas que tá aqui desde o começo do canal. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da minha forma de prestar uma homenagem a essa comunidade. E é isso. Até o próximo vídeo.